Tem alguns locais específicos que é como se fosse rota de avião pra gente, então, em horários específicos, em rotas específicas, ali vai ter avistamento por conta disso. É como se imagina que as dimensões seriam como se fossem camadas em movimento, assim. Então tem horários, às vezes, que isso fica como se fosse mais estreito, então é como se a gente conseguisse ver o outro lado com mais facilidade. E aí que aparecem aquelas esferas que, às vezes, elas são avistadas até com algumas outras esferas, naves que pegam, né, pequenas navezinhas em voltas, que são como se fossem esferas de monitoramento. O céu está sempre muito repleto de naves. Quando a gente abre com essa visão mais espiritual, a gente vê muitas naves. É como se o céu literalmente fosse uma teia assim gigante, um domo gigante com muitas naves. Então, é que aos nossos olhos, às vezes, é como se a gente ficasse preso no véu. Tem uma que apareceu que foi bem gravada, até que ela parece que tem 2 andares, assim, parece que tem um biquinho aqui, um biquinho assim. Essa é de negativado, tá? Essa, se alguém vir pousando, a minha recomendação é corre. Não vai lá cutucar esse tipo de ser. Agora, aquelas que parecem uns charutinhos, as que são bem redondas, azuis, essas são de seres da Federação, essas são de seres positivados. Na sua opinião, quando que esses pousos alienígenas e essas visualizações vão se popularizar para que as pessoas possam ter noção que isso está acontecendo de verdade? Podcast Filhos do Todo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gostou do título? Aposto que você gostou do trailer, do título, da chamada. Então fica com a gente aqui até o final, porque muitos temas interessantes sairão desse título que você teve aí uma atenção especial, que te chamou a atenção. Nós vamos entrar em várias camadas relacionadas a esse tipo de assunto. Então fica com a gente aqui. Compartilha para as pessoas que se interessam por esse assunto, marca a presença, coloca aqui de onde você está assistindo. Quem te enviou esse vídeo? Alguém que quer te ver bem? Então, recebeu de alguém que quer ver você bem? Manda para outras pessoas que você gosta, que assim as pessoas ficam felizes. Elas vão ouvir essa parte do vídeo e vão ficar felizes. Beleza, pessoal? Quero agradecer a você que está aí, porque no momento que estamos gravando, passamos da marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Nós já passamos dessa marca no canal de cortes faz um tempo e agora estamos aqui comemorando esse momento. Então, gratidão a você, porque cada um que se inscreve no canal contribui para isso e isso também faz com que mais pessoas possam assistir. Gratidão a cada pessoa que fica aqui e auxilia também os conteúdos a serem assistidos e divulgados. E vamos para o nosso assunto de hoje. Você gosta desse assunto sobre extradimensionais, multidimensionais, seres de outros planetas, defesa psíquica, o contato com anjos, arcanjos, espiritualidade? É do seu interesse? Então fica com a gente até o final aqui, porque muitos desses termos, que tem aqui várias ramificações, vão ser explanados hoje. Nossa convidada de hoje é Cíntia Camerim, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Eu adorei o nome do podcast, posso falar? Filhos do Todo é bem conectado, né? Somos filhos do todo. Obrigada por me receber. Gratidão, gratidão. O pessoal gosta, né? Porque fica bem abrangente, né? Sim, É algo sim. que não tem muito rótulo, todos estamos conectados, né? Foi uma inspiração para poder ter essa amplitude mesmo de várias pessoas, né? Que gostam de espiritualidade, de desenvolvimento humano, né? Sim. E essas questões voltadas para as dimensões, né? O termo multidimensional, ele está bem em alta, as pessoas estão muito curiosas, né, por essa questão. E muitas pessoas, elas às vezes comentam aqui em outros vídeos, o que é esse tal de multidimensional? Eles são extraterrestres? Eles não são extraterrestres? Como funciona o trabalho? E como você classifica, né, dentro da sua experiência, essa questão do multidimensional? Tá, vamos lá. O que a gente tem que entender, primeiramente, o que seriam dimensões? Dimensões seriam estados de consciência, não necessariamente são locais físicos. Então, quando a gente pensa em dimensões, imediatamente a nossa atenção vai para aquela dimensão da fisicalidade, espaço, largura, profundidade, e aí alguns cientistas acabam acrescentando o tempo, que seria a 4ª dimensão. Só que quando a gente pensa em dimensões de consciência, isso extrapola um pouco essas dimensões da fisicalidade. Então, seriam dimensões que ainda não são estudadas pela física, mas que elas começam a ser percebidas de uma outra forma. Então, quando a gente pensa nos cientistas hoje, essa fisicalidade toda, eles já estão buscando
outras dimensões. Então tem a teoria das cordas, algumas outras teorias. Só que isso já existe no plano espiritual, isso já existe no plano energético. É só a gente pensar no nosso próprio pensamento. Às vezes a gente está aqui na fisicalidade, estou aqui conversando com você, só que o pensamento está lá, está buscando outra coisa, está buscando outra questão. Então, de certa forma, tem uma expansão. É como se o pensamento, a nossa consciência, conseguisse se expandir além dessa fisicalidade que nós temos. Então, essas dimensões espirituais são isso, são níveis de consciência. Conforme a gente vai criando mais conhecimento, esse conhecimento, essa sabedoria, essa intenção vai fazendo o quê? Ampliando a nossa rede energética, ampliando como se fosse o nosso campo vibracional. Então, com esta ampliação, a gente acaba acessando outros níveis de consciência. Nesses outros níveis, já não tem essa fisicalidade como nós temos. Então, já não tem tanto a necessidade do espaço, já não tem tanto a necessidade do tempo, já não tem tanto a necessidade até da própria matéria. Existem consciências que vivem nesses locais, nessas dimensões, que são consciências mais sutis, mais amorosas em geral, tem algumas que são mais densas também, dependendo da linha que ela adotou, mas é isso que é a multidimensionalidade, é você conseguir estar vivendo fisicamente numa dimensão, mas ao mesmo tempo acessando outras dimensões de consciência, sem necessariamente precisar estar ali fisicamente. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma projeção astral, uma bilocação e de uma forma consciente, isto de uma certa forma nos torna multidimensionais. Só que imagina que tem seres que anos-luz na nossa frente, em energia, em conhecimento, em sabedoria. Então eles conseguem estar em várias dimensões ao mesmo tempo, tanto na deles, que acaba sendo um pouco mais ascensionado, mais sutil, como se comunicando conosco, que estamos aqui um pouco nessa experiência física, nessa experiência de terceira dimensão, indo para uma quinta dimensão, vamos colocar assim. Então os multidimensionais, eles são isso, são seres, são consciências que conseguem acessar várias dimensões dentro do que a gente reconheceria como o próprio tempo. A grande maioria deles tem sim uma forma diferente da nossa humana, porque é como se eles tivessem vivido, se desenvolvido em outros locais que não no nosso humano. Por isso que o pessoal fala, é alienígena. De uma certa forma, sim, porque vivem em locais diferentes do nosso, mas podem ser seres intraterrenos que vivem aqui também junto conosco. Nós podemos ser seres multidimensionais quando a gente amplia nossa consciência, começa a acessar essas dimensões, e esses seres que vivem nesses planetas, nesses locais, nesses níveis de consciência, como se fosse uma onda de rádio, um nível de vibração, também que conseguem se comunicar conosco. Seria isso que seria um ser multidimensional. E dentro dessa ótica, você falou espaço-tempo, né? Sim. O lance do espaço-tempo, eu acredito que é algo que intriga muitas pessoas. Você falou, olha, eles estão dentro de uma camada, sim, muitas vezes não entendida por nós, né? E eles vivem experiências em outros aspectos, mas eles, sim, conseguem interagir também com a nossa realidade, e muitas vezes a projeção astral, a bilocação que você falou, a psicometria, todo esse tipo de fenômenos que as pessoas relatam, faz com que as pessoas tenham uma aproximação maior. Sim. E aí você tem essa questão envolvida no seu trabalho, né? Quando você tem uma experiência nesse sentido, geralmente, que tipo de presenças, lógico, podem aparecer várias, mas quais são as mais comuns que você consegue interagir e o papel dessa interação em relação a essa pluralidade que a gente está vivendo hoje, né? Sim, o que acontece? A Terra passou por um grande processo de transição. Então essa transição, essa elevação da vibração mesmo da Terra, que significa o quê? Que nós que somos humanos, começamos a ter mais abertura, não só para a espiritualidade, mas sim para as boas ações, para as virtudes, para uma energia diferente. Então imagina que a gente vibrava em X, começamos a vibrar em 2x, aumentou a vibração do planeta como um todo. Quando essa vibração aumentou, foi dado como se fosse uma ordem galáctica que nós faríamos essa transição planetária, que seria esse despertar espiritual. Quando foi feita essa ordem, que para os espíritas eles chamam muito da passagem do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Na minha linguagem que lido com esses seres é o processo de transição planetária. Existe uma
um grande grupo de trabalhadores da luz, que seria a Federação Galáctica da Luz. O que isso significa? São grupamentos de seres que trabalham para a verdadeira luz, que eles atuam principalmente nesses processos de transição planetária, dando suporte, dando conhecimento, dando proteção, é como se eles quisessem manter a ordem divina nos eixos, é como se eles quisessem ajudar aqueles planetas que estão em transição, como nós, a fazer essa passagem, a realmente se abrir para o todo, para realmente perceber que é um filho do todo, não só do próprio planeta. Então, quando foi dada essa ordem, que foi literalmente invocada pela própria vibração da Terra, todos esses seres que trabalham para a Federação Galáctica da Luz começaram a direcionar mais ainda a atenção aqui para a Terra. E aí começaram a vir muitas linhagens, tanto na forma de encarnados, como se fossem sementes estelares, ou até seres que decidiram viver experiências humanas para ajudar, trazendo uma percepção diferente aqui na Terra, como seres que vieram, como os meus também vieram, vieram como mentores. Então, muitos de nós humanos, eu diria que todos nós humanos podem ter mentores multidimensionais, principalmente dessas linhagens mais próximas da Terra. Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que nós temos um nível vibracional. Então não adianta, às vezes, trazer um mentor de uma grandiosidade muito grande de luz, de uma vibração muito alta, porque vai desequilibrar. O desequilíbrio não é a ordem da federação, o equilíbrio é a ordem da federação. Então, o que eles fizeram? Eles aproximaram principalmente algumas linhagens que teriam essa afinidade energética com a nossa e poderiam ajudar nesse processo de transição. E aí, acabam sendo as que as pessoas têm mais contatos, né, então o que a gente pode citar? Felinos, aviários, sirianos, pleiadianos, arcturianos, venusianos, andromedanos, seres de Órion, Antares, acho que são os mais próximos, se eu esqueci algum, depois eu vou acabar lembrando conforme a gente for conversando, que são seres que já viveram processos muito semelhantes aos nossos, eles já passaram pela transição, sei lá, milhares de anos dentro da nossa linha de tempo, e eles têm essa experiência de falar, olha, como que eu passei desse processo de estar mais denso, de estar desconectado do todo, para passar para o processo de conexão e de abertura para vibração e para outros locais. Então eles nos auxiliam muito nesse sentido, como melhorar as nossas experiências para que a gente se integre mais ao todo e que realmente consiga encontrar esse equilíbrio de sombra e luz, de virtude e defeito, né? A gente coloca dessa forma mais pejorativa, do bem e do mal, é encontrar um equilíbrio, porque para eles não existe bem e mal. Existem caminhos, existem escolhas, existem processos. Então, eles nos auxiliam muito nesses aspectos. Eles têm estado conosco há muitos anos. Não é, eles apareceram agora, não. O nosso nível de percepção energética permitiu que nós os percebamos com mais clareza. Então, eu tenho um mentor? Tenho. Você tem um mentor? Ela tem um mentor? Todo mundo tem um mentor multidimensional. Só que às vezes a gente não os percebe, às vezes por conta até dos nossos processos pessoais. Mas quando a gente se abre, eles começam a se manifestar. Eles começam a é como se eles tivessem o conforto para mostrar a verdade sobre a roupagem deles, é como se a gente não tivesse medo. Porque não adianta, às vezes, para um mentor multidimensional, se mostrar num formato alienígena, se você vai ter medo. Não vai gerar o propósito deles é o quê? Nos guiar no nosso processo de transição para que a gente tenha uma vibração melhor. O medo vai derrubar a nossa vibração, então para que ele vai se mostrar como alienígena, se a gente vai ter medo, se vai derrubar? Então ele dá o aconselhamento, às vezes, de uma forma que a gente vai falar, meu mentor humano está sempre aqui, só que aí, quando a gente se abre, a gente percebe que não necessariamente eles sejam humanos, podem ser dessas outras linhagens que vieram para apoiar. Legal você falar sobre isso, porque até a questão do xamanismo que você comentou, né? É uma linha bem interessante, muito antiga, que tem essa intersecção forte, somente a questão dos animais de poder, né? Que tem essa outra roupagem, esse arquétipo, essa força que conecta o inconsciente coletivo. E aí, um fato interessante, né? Eu trabalho com xamanismo também, né? Umbanda, tem um universalismo dentro do trabalho, mas muito presente a figura dos leões dentro do xamanismo, que é um animal de poder, animal auxiliar. Eu tenho muitas figuras de leões próximas no trabalho.
mas eram leões, leões de 4 patas, assim, não leões de roupinha, né? Não de roupinha. Mas aí o que acontece? Depois de um tempo, começaram a aparecer leões em 2 patas. Sim. Até com um formato mais azulado, uma presença diferente. Durante as meditações xamânicas, além dos leões tradicionais, apareciam esses. E não foi assim a primeira presença, como você falou. É um lance de adaptação, né? Acho que para muitas pessoas é isso. Normalmente apareciam, para mim, caras normais. Vamos colocar o que é normal. O que a gente vê no dia a dia. O que é normal é o que a que a gente vê como encarnado, né? O que a gente vê na natureza. O que a gente... Humanos, né? Preto velho, um indígena, né? Sim. Uma criança, um Exu, um mentor com uma roupagem egípcia. Pessoas com a característica que tiveram humana. Vidas humanas, né? Vamos colocar Isso. assim. Então, para mim, era muito comum que só viessem essas figuras. Depois de um tempo, começou a realmente desbloquear isso. Sim. E muita gente relata também o seguinte, Cíntia, que às vezes vem um mentor humano, só que ele tem uma camada também, que ele é orientado, às vezes, por um outro mentor com uma outra forma, né? Vai formando uma escala até chegar lá no alto. É uma egrégora, né, de luz, são várias. Luz é luz, eles sempre falam assim para mim, luz é luz, não importa a roupagem. Está sendo passado o recado, está sendo feito o trabalho, então não importa quem está fazendo. Luz é luz. É independente, para eles não tem essa separação. A gente separa, porque a nossa consciência ainda ela fica nessa dualidade, sabe? Nessa dimensão realmente que a nossa experiência exige a dualidade. Para eles, tanto faz. Então, às vezes, para eles, tanto faz se apresentarem, ainda mais esses seres que são mais sutis, que eles quase não têm uma forma, eles não têm essa vaidade, sabe? Eu preciso ser reconhecido como ser tal, do povo tal. Tanto que raramente eles falam o nome. Muito difícil um ser multidimensional se manifestar. Eu sou não sei quem de tal lugar. É muito difícil. Você tem que ficar fazendo pergunta e raramente ele fala, isso não importa. Porque o que importa é a mensagem, o que importa é a conexão, o que importa é o trabalho ser feito. Eles é como se essa parte da vaidade mesmo que a gente tem, já tivesse se dissolvido nele. E isso é uma grande lição, é olhar o trabalho, olhar o serviço, olhar o propósito acima da individualidade. E isso ajuda muito a gente ter uma visão que eles têm, que é de integração, de unidade do todo e de respeito à presença do outro. Porque como eles não têm essa afinidade com o rótulo, eles vivem com mais facilidade em respeito com todas as religiões, com todas as estruturas, com todas as energias. E é algo que a gente tem que aprender para conseguir realmente expandir cada vez mais. E isso é muito bacana. Mas eles começam a aparecer, viu? É engraçado. Eu que tenho mais contato, para mim é mais fácil. Eu falo que eu pareço normal, mas eu vejo o ET das outras pessoas, né? É engraçado falar isso. Mas assim, eu vou em centros espiritualistas, às vezes eu adoro ir em centro espírita, adoro ir em centro umbanda, adoro ir em bezedeira, eu adoro, gente, eu sou uma curiosa da espiritualidade, uma aberta da espiritualidade, e é bonito ver como que essas egrégoras interagem, porque às vezes você tá lá, tá tomando um passe e tem um arcturiano junto, fazendo um trabalho de cura, não precisa saber que são eles, precisa estar aberto a receber a frequência, e quando a gente se abre à luz, a luz se abre a gente, quando a gente se abre ao bem, o bem se abre a gente, e é isso que é incrível de aprender com eles, porque eles estão em todos os lugares praticamente, e quando a gente se abre, tem contato, tem essa percepção, a gente começa, parece que a sintonia, a sincronicidade vai ficando mais óbvia, sabe? E é muito curioso isso, porque eu, por exemplo, era uma pessoa que não acreditava muito em ET, eu não sei nem por que eles decidiram aparecer para mim, porque eu olhava para, eu nunca fui aquela pessoa interessada em ufologia, em pesquisar e ficar tentando fazer avistamento, eu nunca fui essa pessoa. Muito pelo contrário, eu acho até que se eu tivesse visto uma nave assim logo de cara, tivesse sido essa uma experiência, a chance de eu ter saído correndo e nunca mais aparecer seria enorme. Mas o que era engraçado é que eu não tinha essa abertura. Eu acreditava, por exemplo, que existiriam vidas, assim, em outros lugares, porque eu achava, na minha concepção, ainda mais eu tinha uma mente mais voltada para o catolicismo, Deus era muito vasto para criar só a gente. O universo é muito grande para ter só a gente. Então, para mim era assim, eu acreditava que outras vidas em outros lugares pudessem ter se desenvolvido, de repente, em outros formatos, pode ser, sei lá, um golfinho, um polvo, animais que são inteligentes aqui, poderiam ter se desenvolvido em outros locais e formado as suas civilizações. Mas eu nunca fui muito adepta disso. Então, quando apareceu para mim o meu primeiro mentor,
Ele era bem cara de ET mesmo, porque ele era um arcturiano, lembrava o Yoda, sabe, do filme, aquela carinha, só que sem aquelas orelhona comprida. Eu tomei um susto que eu falei: "Ih, quem é você, né?" Ferrou, né, desculpa o termo, pirei de vez, agora eu já tô vendo ET. Então pra mim foi muito curioso, porque eu fui uma pessoa que questionou muito, até o limite da minha própria mente, de estar dentro da minha mediunidade vendo aquele tipo de ser. Só que o que depois com o tempo foi me tranquilizando, é tanto amor, é tanto ensinamento, é de uma beleza e de uma conexão com tudo, eles me ajudam tanto a tentar ser um humano melhor, que não importa quem eles são, desde que eles estejam realmente ajudando o trabalho. Eles me ensinaram isso e eu tive que aprender isso no dia a dia, porque esse mentor que era o arcturiano, tomei um belo de um susto, porque foi realmente a minha primeira experiência com seres multidimensionais, e quando eu já estava acostumada que seres multidimensionais existiam, eu vi o meu mentor felino, e eu não estava preparada para ver um leão de 2 patas. Não estava preparada. Na hora que eu vi, eu pensei, pirei de vez. Assisti muito Thundercats na infância, agora eu surtei. Surtei, vou ser internada, sabe, vou sair daqui de camisa de força. Não estava preparada, um leão de armadura, assim, falava: "Gente, tô doida". E eles usam realmente. E aí você começa a conhecer algumas linhagens, e você nunca esperaria ver um leão azul também, você percebe que cor é uma definição muito nossa. Eles, às vezes, a cor é a própria frequência que eles trabalham. Então isso é incrível, a gente vai se abrindo e eles vão aparecendo, e o que eu posso falar para todo mundo: "Gente, se abra". Existe tanta nessas camadas espirituais, tanto daqui dos seres que vivem conosco na Terra, então se a gente pensar, animais de poder, elementais, intraterrenos, assim, é uma vastidão de espiritualidade de luz que a gente pode ter acesso, mas esses seres que vivem em cidades de luz, que vivem nessas camadas de outros planetas, né, que seriam os multidimensionais, então, gente, se abra para a luz, deixa a luz ajudar, deixa a luz guiar, porque a vida fica muito mais confortável, eu posso falar dessa forma. Você ter esse acolhimento, sabe, da espiritualidade, deixa a vida mais confortável. Não é que a gente para de ter dificuldade, mas parece que a dificuldade fica mais sutil, fica mais leve, a gente passa pelas provas com mais serenidade. Eu acho que sabe aquele que a gente fala: "Ai, como que eu vou chegar e ficar num momento de plenitude, de serenidade?". Eu acho que essa abertura para a espiritualidade e para esses seres nos enche tanto de amor, que nos ajuda a entrar nessa frequência, nos ajuda a ver as provas que a gente passa, as dificuldades, as dores, com um outro olhar, com o olhar de foca na luz, foca no que está melhorando, foca no que você pode aprender, não foca só na dor, e isso deixa a vida mais mágica, então Os Thundercats eu também assistia, Thundercats. viu? E você sabe que é bem parecido, né? Será que a inspiração não veio? Eu Porque, acho né? que eu acho que muito do que tem da ficção hoje foi inspirado nesses seres multidimensionais. Hoje eu assisto, para mim é quase material de estudo, né, se eu assistir, eu vou assistir Thundercats, vou assistir, sei lá, She-Ra, né, em Eterna, só que não na versão menos super-herói. O Avatar mesmo, uma representação muito próxima do que tem em Sirius. Então você começa a ver essas inspirações desses grandes filmes que tem voltados à ficção científica, até Star Wars seria uma representação das guerras de Orion, Star Trek seria um pouquinho da representação do que seria a Federação Galáctica da Luz. Então você começa a olhar um pouquinho eu acho que é inspirado. Ou às vezes é um multidimensional que veio, um estelar que veio encarnado e tem um pouquinho da lembrança, sabe, é como se ele acessasse a lembrança e falar: "Deixa eu criar um negócio disso aqui que me parece tão confortável". Porque senão eu penso assim, ô imaginação fértil dessa turma, né? Porque, nossa, eles criam tantas camadas, tanta O história, o né? mundo e a tecnologia, né, que eles começam a colocar, e quando a gente começa a ter contato, a gente vê que realmente, alguns tipos de tecnologia existem. Essas viagens, né, que eles fazem com projeção, como se fosse aquele teletransporte, isso para eles é normal. A comunicação como se fosse com holograma, é o que a forma que eles se comunicam conosco também. Então são para eles são tecnologias simples, pra gente às vezes ainda é tabu ou é ficção, mas para eles talvez seja simples. Você falou sobre Star Trek, Uhum. Confederação, Galáctica e tal, e isso chama muita atenção de muitas pessoas, a organização que está ali, né? Sim. O que eles priorizam, né? Uhum. E a questão também do físico não físico, se eles têm material Sim. genético palpável, né? Uhum.
ou se eles estão dentro de uma sutilidade também que permite que a existência deles sejam plasmadas. E aí, quando a gente vê no seriado, é tudo palpável, aparentemente, né? Tudo material. Mas como é que funciona o trabalho desses seres, né? Essa organização e a influência deles no nosso processo aqui atual, né? Tá. Depende do nível, tá, de consciência. Quando você pega níveis muito altos de consciência, dimensões muito elevadas, principalmente acima da nona, essa materialidade já não é tão evidente. Abaixo da nona, sim, aí é como se eles tivessem planetas, naves, o transporte é feito através de naves, às vezes, ou até através de uma projeção diferente da forma que a gente faz a projeção. Então, a federação, em geral, ela tem naves, e existem separação como se fossem em comandos. Cada comando é vinculado, é como se fosse uma egrégora, uma ordem para exercer uma atividade diferente. Então, quando você pega, por exemplo, dentro da federação, você tem o comando micaélico, que seria o quê? O comando que fica vinculado o que seria para a gente Arcanjo Miguel. É um comando relacionado ao Arcanjo Miguel, o que a gente pensa? Proteção, literalmente é isso. O comando micaélico, ele é muito vinculado à proteção de seres, de galáxias, de locais. Depois disso tem o comando, por exemplo, Esmeralda, que é um comando muito vinculado aos geneticistas, à cura, à pesquisa. Na nossa linguagem seria como se fossem os médicos sem fronteiras, sabe? Aqueles que se empenham em estar em algum local inicialmente para dar o suporte e para ajudar no processo de cura, de pesquisa, de preservação das espécies. Então, eles são sim separados e como se fossem em comandos, como se fossem em egrégoras. Esses comandos, cada um tem a sua peculiaridade de nave, e as próprias linhagens também têm a sua peculiaridade de naves. Então, existem seres que estão destinados, onde eles interferem, muito à proteção do planeta. Porque antes de ter tido esse momento da Terra, isso não foi só agora, tá? Vem vindo já há alguns anos, a Terra vai passar pela transição planetária. A Terra era alvo também de muitos seres de não-luz, de muitos seres negativados. Então, onde que eles atuam, por exemplo? Eles colocaram como se fosse uma grade em volta da Terra. Essa grade é monitorada por seres da Federação, a grande maioria arcturianos e companhia que eles fazem esse monitoramento. Para quê? Para que novos seres de não-luz não invadam a Terra. Imagina a gente tá aqui no nosso processo de evolução, aí chega que nem aquele filme de ficção dos ETs maus, agora vamos comer todo mundo, acabou a Terra. Então não é esse o propósito da luz. Então já tem uma grade para dar essa sustentação, como se fosse de proteção. E aqueles que são negativados, que estão aqui dentro, não saem, a não ser que sejam direcionados para outros locais. Por quê? Porque senão eles ficam sapecas, falam, a Terra está desconfortável, eu vou fugir, vou incomodar outro planeta ali. Então, tem uma ordem, às vezes pra gente tudo parece muito aleatório, mas tem uma ordem maior, e aí a gente tem como se fosse os limites do livre-arbítrio, vamos colocar assim dentro da nossa linguagem. Dentro daquele processo a gente ainda consegue passar pelas nossas escolhas, as nossas ampliações, os nossos processos individuais, mas sem tanto dessa interferência externa, que seria a invasão, por exemplo, por um grupo de seres negativados. Então essa é uma das atuações da Federação, proteger a Terra, tanto de algumas nocividades mesmo da galáxia, como se fosse inversões muito fortes de energia que poderiam prejudicar, como essa proteção física mesmo da Terra, para que seres negativados não nos escravizem, vamos colocar dessa forma. Então aqui eles atuam muito, e no restante é muito na preservação, no equilíbrio, na preservação do planeta, na preservação da espécie. Eles têm atuado muito, principalmente voltado às águas, para equilibrar as águas da própria Terra. Toda vez que tem uma transição, a gente sente isso no físico. Quando tem uma expansão de consciência, quando a gente começa a ter um acesso espiritual, às vezes não dá um pouco mais de cansaço, começa a dar um zumbido, dá uma tontura, a pele parece que fica esquisita, a perna fica pesada. Isso a gente sente no físico. Imagina a Terra. É uma consciência para eles também, é um planeta que está passando por uma transição para receber mais luz, para receber mais frequências. A Terra também tem os processos dela, físicos. Então, eles também atuam muito na sutilização desses processos. Para quê? Para que não prejudique as outras consciências, que seriam os animais, nós que estamos humanos aqui, todos os que estão encarnados, vamos colocar assim, na matéria, vivendo essa transição. E hoje, então, pelo que você falou, foi colocado, vamos colocar uma ordem na casa. Uma ordem na casa. Tipo assim, antes era livre acesso, Sim. essas raças não bem intencionadas
vinham, faziam o que bem entendiam em várias épocas da humanidade, Sim, e aí ficava uma terra de ninguém. sim, Hoje, se eles estão aqui, eles não saem. É isso, isso? é Eles isso. ficam alojados onde? Eles ficam meio rebeldes conosco, né, também, porque acabaram ficando presos junto com a gente, o que a gente tem que pensar, seres de luz nos consideram parte do todo, e entendem que nós estamos num degrau do nosso processo. E esse degrau está correto, está perfeito, é o que nós temos que passar dentro do processo evolutivo de consciência. Seres de não luz, eles nos enxergam como primitivos também, no sentido de é um ser que eu devo dominar e que não tem valor para mim. Eles não enxergam um valor no humano. Essa eu acho que também é uma das grandes diferenças dos seres que trabalham para a luz e os que trabalham para não luz. Para os seres de não luz, nós somos moeda, ou escravos, ou comida, porque nós somos inferiores, eles nos enxergam como uma raça inferior. Os seres de luz não, eles nos enxergam como parte, como iguais, como um potencial de evolução. Então, esses seres, muitos deles já estão aqui há muito tempo, eles ficam nessa camada como se fosse alguns encarnados realmente, nessa fisicalidade, disfarçados, mas tem muitos deles que ficam como se fosse numa dimensão astral, vamos colocar dessa forma, e aí influenciando muito das decisões, porque qual que é a intenção deles? A queda da consciência. Caiu a consciência, tem que tirar a grade que foi colocada, e aí eles ficam livres para fazer o que bem quiser. Então, a federação tem nos ajudado, mas o processo ainda é nosso. É isso que é bacana a gente entender, porque se cai muito a nossa consciência, se nós que somos humanos e a Terra como um todo para de melhorar, eles também não podem interferir, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Você quer se conectar na sombra, permaneça um pouco na sombra. Eu posso te inspirar a ir para a luz, mas eu não posso te obrigar a ir para a luz. E essa é uma grande diferença desses seres que atuam para a federação. Então, enquanto nós estamos aqui, essa grade é o que seria a grade da quinta dimensão, que é o que permite a nossa expansão de consciência. Então, eles têm que ser retirados, exatamente para não causar tumulto, para que eles não saiam explodindo tudo por aí. Então, é por isso que tem que ser retirados, tá? Muitos têm sido retirados sistematicamente há 1 ano e meio, mais ou menos, alguns já têm sido retirados. Que eles optam por não estar aqui, que falar, a Terra não está ficando bacana, não consigo mais exercer meu domínio como eu gostaria, quero ser direcionado para um planeta que ainda está nesse nível de consciência que a gente estava, de repente, sei lá, na Idade Média, onde nós éramos mais rústicos, mais brutos, mais primitivos, realmente. E é onde eles conseguem exercer a função deles de uma forma mais adequada, né, vamos colocar dessa forma, porque eu acho que a sombra tem uma função. A sombra não é simplesmente ruim, ela tem uma função dentro do equilíbrio do todo e das expansões de consciência. E até mesmo você falou esse lance dos disfarçados, né? Uhum. É um tema que gera bastante questionamentos, porque assim, eles têm autorização muitas vezes, como eles fazem para, por exemplo, vou reencarnar naquela família, por exemplo, porque eu tô preso aqui mesmo, a minha consciência está presa aqui mesmo, eles dão um jeito de reencarnar fisicamente, mas a consciência que está ali tá dentro de um viés, né, esquisito. E já ouvi falar também muito que a origem das nobrezas, né, dos reis, das rainhas, muitas vezes teve uma participação desse tipo de hierarquia, né? Sim. Porque se a gente for ver bem, um rei, ele está ali na antiguidade. Sim. Muitos o respeitavam, um faraó. Sim. O que fazia alguém respeitar uma figura e não se rebelar e ele ter ali, dentro de um comando, pessoas que o obedecem e pronto. Sim. Um ser, né? Dentro de uma hierarquia, consegue estabelecer, olha, façam aquilo que eu digo e sirvam a mim. Sim. E aí tem uma tem questão, uma influência, né? Tem uma influência. Uma interrogação grande. O que eles falam é que ainda existem, é como se fossem, a gente pode falar 14 grupos ou 14 famílias que ainda exercem grande poder, vinculado a esses seres mais sombrios. E aí linhagens diversas, e não só linhagens galácticas, alguns seres que são daqui mesmo, que se desenvolveram para a sombra, que se desenvolveram para o mal. Então existe sim, ainda existe, mas o que a gente tem que entender, eles também estão no processo de evolução. Quando a gente olha do ponto de vista da luz, a compaixão é a regra. Então, ainda que eles sejam sombrios, eles sempre podem ter compaixão. Eles vão de um dia para o outro ser perdoados, zerou? Não, eles vão ter que realmente entender, e é como se eles tivessem que reparar
aquele dano que eles causaram, mas e talvez em outro local. Mas a gente está exatamente nesse processo de transição, sabe, é questionar esses poderes, também questionar essa energia de manipulação. Ainda existe? Ainda existe. Só que no meu ponto de vista pelo menos, a gente que é humano, a gente também não pode se colocar numa perspectiva do coitadinho: "Ah, eu fui manipulado". É exatamente esse o processo de transição. Eu me conecto com isso? Isso tem coerência? Isso faz sentido? Isso ressoa com a minha alma? Se tudo for derrubado, a gente não tem como escolher. É fácil escolher a luz quando a gente está na luz. Mas e quando a gente está na dualidade? Então a dualidade, a própria sombra, ela tem um processo, ela tem um porquê de existir. Eu sei que muitos às vezes falam: "Ah não, a luz vai chegar, vai vir, vai retirar todo o sombrio e acabou a prova". Vai chegar um momento que isso pode acontecer? Pode, mas será? Agora não, a gente está na transição ainda, a gente está no processo de escolha. Por que que eles têm tanto poder? Porque muitos de nós ressoam com a sombra. A gente ainda ressoa com a sombra. E às vezes no dia a dia, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente esteja tentando, eu falo até por mim, eu me esforço para ser uma pessoa melhor, mas eu me esforço para ser uma pessoa melhor, eu não sou naturalmente, eu sou naturalmente boa, não, eu tenho meus impulsos também, eu tenho a minha ressonância com a sombra, e a sombra é barulhenta, ela chama atenção, ela encanta a gente, é isso que a gente tem que entender, que às vezes o que é negativo acaba sendo mais encantador do que é positivo. Quem nunca ficou discutindo, já caiu aqui, ó, pode ver depois aí, o pessoal vai discutir no chat, vai discutir na internet, é tentador às vezes, você vai lá e fala: "Ah não, eu vou lá responder, arrumar uma intriga". Quem nunca fez isso? E Isso é o vai ter quê? aqui hoje. Vai ter, mas a gente faz porque a gente está exatamente nesse processo de achar o nosso equilíbrio entre sombra e luz. Esses seres não esperam que de um dia para o outro: "Ah não, agora você vai virar santo, vem aqui, vou botar a tua aureolinha, você tá um ser iluminado, alecrim dourado da luz". Não existe isso, a gente está passando pela prova, é como se literalmente a gente estivesse trocando o pneu com o carro andando. Então enquanto a gente está fazendo isso, o que cabe a nós, cada um individualmente? Parar de escolher a sombra. E a gente escolhe, eu te dou meu exemplo, às vezes eu caio em intriga, discuto, sabe aquele negócio: "Ah, não vou responder, não vou responder, não vou responder", tô lá vendo a briga do vizinho no condomínio, quase pego a pipoca pra ficar assistindo a briga. Precisa fazer isso? Você quer gastar o teu tempo olhando a briga do condomínio no WhatsApp? Você precisa gastar o teu tempo com isso? Você entende onde a gente cai? São umas armadilhazinhas que não dá pra falar: "Ai, o grande poder da sombra que tá manipulando". Gente, a gente tá caindo nas armadilhas simples, que é ficar às vezes vendo a discussão do outro, ou pior, se envolvendo nas discussões de uma forma muito impetuosa, com raiva, com pirraça, com orgulho, com vaidade. Às vezes até com tristeza, você fala: "Gente, eu tô triste", aí o que que você vai fazer? Vai ouvir uma música bem triste, assistir um filme bem triste, porque você quer estar pegado à tristeza, sabe? A gente se apega às coisas, a gente se apega ao medo, a gente se apega ao terror, a gente se apega à dor. A gente não assiste filme às vezes pra ter medo? Por quê? Porque a gente ainda tem uma simpatia ali pelo medo. Sabe aquela música do Rolling Stone, assim, simpatia pelo demônio? Às vezes a gente tem. Então de uma hora para outra não adianta tirar esse impulso, porque esse impulso tá dentro de nós, ainda tá dentro de nós. Então esses seres, eles vêm nos ajudar a quê? A sair dessa vibração mais sombria, mais negativa, para entrar numa vibração mais neutra. 100% positivo nós ainda não vamos ser, porque estamos humanos, estamos experienciando e faz parte da nossa experiência a dualidade. Quem falar aqui para mim, que consegue tomar decisões 100% positivas durante a vida, eu vou tirar meu chapéu, porque eu não consigo, eu falo: "Meu, que exemplo gostaria de ser esse ser humano melhor". Não dá, às vezes a gente acorda, sei lá, você dormiu mal, tá com dor de barriga, você vai xingar alguém no trânsito. Parece que aquela pessoa que tá lerda na tua frente tá te incomodando. Quem nunca teve isso, sabe? Se você tá numa vibração mais tranquila, mais amorosa, você simplesmente muda o caminho, nem se apega naquilo. Mas a nossa atenção ainda é apegada em pequenos atos de sombra. E a gente tem que aprender a soltar isso, a ir, sabe, a diminuindo essa incidência, é literalmente ampliando as nossa luz, ampliando as nossas virtudes e diminuindo as nossas sombras, pra gente conseguir dar o apoio para o outro que também tá passando pelo processo. Porque se uma pessoa tá mais harmoniosa, tá mais amorosa, dificilmente vai ter discussão, dificilmente vai ter atrito,
porque um não está entrando. Então a gente começa a gerar um ciclo de equilíbrio realmente, um ciclo de bondade, um ciclo de boas ações, e isso vai reverberando de uma forma positiva. E aí esses próprios seres negativos não encontram mais local para atuar. Porque um ser negativo, principalmente esses que estão nessa esfera espiritual, eles vão atacar? Vão. Eles vão, às vezes, aumentar, falar: eu estou muito impetuoso, parece que eu estou agitado, estou irritado. Pode ser uma influência negativa? Pode. Mas aquilo existe também na gente, porque senão ele vai mexer no quê, se não está na gente? Uhum. Ele amplia. A gente não é o Não somos os alecrins aqui dourados da espiritualidade. A gente tem uma simpatia, sabe? E às vezes a gente tá ali, principalmente com os desafetos, a gente fica assim: nossa, aquela pessoa, eu não gosto dela. E aí a gente fica, sabe, fica pegado. Parece que a gente tem o mau hábito de olhar para a sombra realmente. A gente não olha para a luz. Pode ver, a gente vai olhar, às vezes, vai se apegar no comentário da pessoa que te criticou, que foi debochada, que falou algo pejorativo, que foi mais rancoroso com você. Você nunca olha para o lado bom. Você nunca olha, às vezes, para quem torce, para quem gosta de estar perto, para quem fica feliz com a tua presença, para quem se conectou com aquilo que você falou. A gente tem um apego na sombra. Então, por enquanto, a gente ainda está tendo que passar pelo processo, que é o nosso pessoal, não vai ter jeito. Não dá para fugir da escolinha. E negatividade, a gente está nesse meio, né? Tem que escolher. Tem que escolher. E a gente escolhe a cada segundo, não tem jeito, tem que escolher. E quem tá aí, vamos colocar mais positividade. Escreve um monte de palavras positivas aqui nos comentários. Para ajudar a transmutar. Isso, coloca tudo que você tem de positivo aqui, porque é bom, se comunica, coloca a sua... Quem lê depois vai se sentir bem também. Escreve aqui, compartilha com 20 grupos, sabe? Faz a sua parte se você tá gostando. E antes da gente entrar num assunto de avistamentos, naves e tudo mais, que eu sei que o pessoal quer saber, eu sei que você tá aí, quer saber sobre isso, vamos falar um pouco, porque você falou sobre essa questão dos seres, né? Sim. E esses ataques psíquicos, que eu sei que é algo que você também trabalha legal, sim, em defesa psíquica, e eles, lógico, entram nessas brechas, né? Entram. Eles estão atacando de forma psíquica tanto as pessoas que estão negativas, quanto as que estão positivas e dão uma brecha, né? Então, como é que funciona esse trabalho de defesa psíquica, né? Autodefesa. Como que as pessoas podem começar a ter um pouco mais de consciência em relação a isso? Tá. Primeiro, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa percepção. O que a gente tem que entender, tudo é energia. Tudo que existe é energia. Nós estamos na matéria porque é como se fosse uma energia mais condensada, mas tudo é energia. Então, quando a gente pensa em ataque, tem muito a ver também com a ressonância, e principalmente com as portas que a gente abre. Eu falo que é os 3 pilares de proteção espiritual, que aqui é o que a gente tem que batalhar todo dia. Então imagina que é um triângulo. O primeiro pilar é o que olha para cima, porque a gente tem que ter uma conexão espiritual para estar protegido espiritualmente. Não tem, às vezes tem batalhas que não é a gente que tem que batalhar, é a nossa egrégora que tem que batalhar. Por exemplo, eu não vou fisicamente conseguir sair na mão com um draconiano, porque ele é 3 vezes meu tamanho, 50.000 vezes mais forte do que eu, então a gente não conseguiria, seria mais ou menos essa analogia. Você consegue sair na mão com um urso? Pode pôr 30 pessoas contra um urso, acho que ainda vai dar ruim. Não vai dar ruim. A mesma coisa nesses seres que eles têm o quê? Mais sabedoria, mais conhecimento, é como se fosse envergadura energética. Então você precisa do quê? De alguém que seja capaz de combatê-los também energeticamente. Por isso que a gente precisa o quê? Da nossa conexão espiritual. Qual conexão? A que você gostar. Não tem que falar, você tem que rezar para tal, você tem que seguir essa religião. Não, é a tua egrégora, você tem que achar o teu povo, sabe? Eu me sinto muito confortável falando, que eu falo com anjos e com multidimensionais. Para mim, me dá um conforto. Então, qual que é o primeiro segredo? É manter essa conexão próxima, independente de qual seja. É um orixá? Mantenha a sua conexão próxima com o orixá. É um santo? Mantenha a sua conexão próxima com o santo. É o exercício da fé, o exercício da conexão espiritual, porque aquilo que você não conseguir batalhar, você tem que saber que alguém vai batalhar por você, alguém vai lutar por você. Só que a gente só consegue essa conexão se a gente tem uma rotina, se a gente tem o quê? Um hábito de ter.
É fácil, às vezes, para um mentor nos proteger, um anjo nos proteger, um orixá nos proteger, se a gente está próximo. Agora imagina se a gente trata a espiritualidade como se fosse um delivery. Ah, eu só vou ligar quando eu estiver precisando. Você concorda que às vezes vai demorar um pouquinho mais para chegar? Porque você não tem a conexão direta? Agora, se você tem a conexão direta, fica mais fácil. Então o primeiro pilar é: não tenha só conexão espiritual, olhes para o alto, encontra aquilo que te faz conectar com a luz. Não importa o nome, não importa se você quer dar uma roupagem, pode ser: "Ah, eu quero falar com Deus todo dia", não tem problema, fala com Deus todo dia, mas crie esse hábito de compartilhar e de se conectar todo dia, nem que seja um minutinho, sabe: "Ah, hoje eu me conecto, estou feliz, estou vivo", tá ótimo, isso daí já é uma conexão. E aí a base é o quê? Aquilo que a gente realmente tem que prestar atenção. A primeira ordem é tentar não interferir nas leis do universo. Sabe, principalmente o livre-arbítrio, porque quando a gente não respeita a regra, eles também não precisam respeitar. Então, às vezes, a gente está ali fazendo tudo certinho, um ser negativo, ele olha, ele vai fazer um ataque, principalmente quando a gente pensa em magos negros e esses seres galácticos, eles são muito mais, como eu posso falar, astutos do que parece, eles são muito mais eu vou até falar cautelosos do que parece. Então, eles às vezes eles vão atacar alguém, por quê? Porque a pessoa também não respeita a regra. Toda hora interfere no livre-arbítrio de alguém, toda hora reclama de estar vivo, toda hora tá fazendo alguma, porque eu falo, uma patifaria. Então não está respeitando a ordem do universo. Eu acho que é onde a gente mais, eh, desrespeita, não se enxergar como parte do todo, que a gente se coloca ou nessa questão da superioridade ou da inferioridade e se sente no lugar de julgar o outro, interferir no livre-arbítrio, quando a gente, principalmente quem é mais ligado à espiritualidade, adora falar: "Ah, eu vou fazer uma reza para você", sabe, a pessoa pediu, se a pessoa não pediu, não autorizou, não interfira no livre-arbítrio, não interfira, ainda que seja para reze pela providência divina, pelas bênçãos, mas não interfere diretamente naquilo que você acha que é o adequado para a pessoa. Sabe aquela questão: "Ah, não sei quem está namorando, eu não gosto daquela pessoa, acho que ela tinha que estar com alguém melhor", ou "eu não acho que esse emprego é o emprego para a pessoa", mas é o livre-arbítrio do outro, você pode aconselhar, você pode inspirar, mas você não pode interferir. Então tem que tomar cuidado com esses limites. E o terceiro é aceitar as experiências. Aqui a gente erra muito, porque eu ouço muita gente falando assim, e eu sei porque essa regra também cruzei várias vezes: "Nossa, eu devo estar aqui exilado, sabe, estou de castigo na terra, por que que tá humano não presta?". A gente fica nessas questões que são mais polêmicas, às vezes, da nossa experiência, a gente não respeita a consciência, a experiência que a gente está vivendo. Então essas regras, às vezes, quando a gente cruza, a gente abre o nosso campo, literalmente a gente abre a porta para o ser negativo, fala: "Entra aí camarada, não tô respeitando, tô É a afim, tô patifaria, né. afim, eu tô aqui na esbórnia com vocês", sabe. Gostei Vamos disso. todo mundo na esbórnia do não vamos respeitar a regra. É a frequência deles, quem não respeita a regra? Os seres negativados, então você entra na frequência deles. E a outra parte realmente é ressoar com a sombra, que são esses hábitos que a gente tem, porque às vezes a gente chama a sombra para dentro da nossa casa, de não manter uma ordem, de não manter uma disciplina, não tem jeito, a expansão, a evolução exige uma disciplina. Quando a gente quer aprender algo, a gente não tem que se dedicar a estudar? A mesma coisa é a proteção energética, quando a gente quer ter a proteção, a gente tem que se dedicar a manter a nossa frequência, a nossa vibração, emoções, sentimentos, pensamentos numa frequência mais alta. Chegou nesse triângulo, aqui você fica seguro sempre. Não conseguiu, aí a gente vai para as técnicas de proteção, de limpeza. E aí depende muito do que a pessoa, lembra da egrégora que a pessoa ama, do que tem afinidade? Não tem proteção melhor ou pior, tem a proteção que é adequada para a pessoa, porque muito do que vai funcionar precisa da intenção, precisa da entrega, precisa da ressonância. Não adianta eu falar para uma pessoa tomar um banho, se ela não é de banho, se ela odeia banho de erva. Da mesma forma que não adianta eu falar para a pessoa rezar um salmo, se ela odeia salmo. Se ela odeia a Bíblia, falar: "Ah, reza um salmo", a pessoa odeia a Bíblia, eu vou mandar ela rezar por quê? Ela vai ressoar em qual? Ela vai entrar naquela egrégora que está protegendo, que vai trazer aquela energia? Senão vai ser palavra lida só por ler a palavra.
não vai trazer energia, então tem que colocar a intenção. Então olha, tem tanta técnica bonita na internet de proteção, olha aquilo que te faz bem, é uma defumação, é uma limpeza, é um banho, é uma oração, uma bolha de proteção, uma visualização, porque às vezes tem gente, por exemplo, que tem dificuldade em fazer visualização, sabe, essa visualização criativa. Como que eu vou falar para a pessoa falar: "Imagine uma bolha azul de proteção de arcanjo Miguel", ela não vai conseguir imaginar, por mais que ela intencione, talvez não seja o melhor momento para fazer aquela proteção, talvez um banho de anil vai resolver da mesma forma. É uma coisa mais material, né? Material, então Ela vai encontra defumar, a pessoa acredita naquilo, né? aquilo você tá vendo ali, é palpável, olha aquilo que é palpável para você, o que você gosta. Sempre tem coisas que ajudam, mantras ajudam, orações ajudam, amuletos ajudam, tudo ajuda, tudo é proteção, desde que você também coloque parte da tua energia naquilo. Então não tem segredo, tem que colocar parte da sua energia e da tua crença, né, porque senão não vai funcionar. Tem muito sentido, porque tudo é válido, né? Às vezes uma pessoa fala assim: "Ah, eu não consigo, entrar numa técnica Uhum. bioenergética", vamos dizer, porque é difícil visualizar. Tá, vai procurar estudar isso, enquanto isso, firma uma vela, faz sentido? Exatamente. Acende ali uma defumação, faz um patuá, como você falou. Aquilo que você está vendo, você consegue ter É mais. palpável. É uma coisa mais fidedigna, né? Sim. E lógico, questões ancestrais também, né? É muito interessante isso. E você falou sobre os arcanjos, antes ainda da gente falar dos avistamentos, é que você já abriu esse leque, e eu sei que você trabalha com essa frequência também. Sim. Até você coloca arcangelino, né? Arcangelinas. Ou seriam arcanjas, né, vamos colocar. No português correto seria arcanja, mas elas falam arcangelina, então eu falo arcangelina também. Arcangelinas, então é como se fosse um sagrado feminino ali, Exatamente, não é isso? essa seria a versão feminina dos arcanjos. Esses celestiais, esses angelicais, vamos colocar dessa forma, eles vivem numa camada de vibração que é muito elevada, que é muito é muito intensa pra gente. Inclusive, quando a gente fala: "Ah, eu tenho contato com anjo, eu tenho contato com arcanjo", a gente tem um fragmento deles, que a luz é muito forte. Eu falo que ter contato com anjos é até um pouquinho desconfortável, porque é fisicamente desconfortável, a sensação que dá é que os olhos estão queimando, o ouvido estoura de uma forma muito intensa, às vezes a pele da gente estoura, por conta da frequência mesmo, é uma luz muito intensa, como se a gente estivesse segurando um fio de alta tensão, vamos colocar dessa forma. Só que nesses níveis mais altos de consciência, a percepção da dualidade, ela não é tão necessária, sabe, de estar separado em corpos, como nós estamos aqui. Então a gente quer se relacionar, quer ter um relacionamento afetivo, é cada um com o teu corpinho, né, assim, é como se fosse mais material. Em frequências acima da 9ª dimensão, essa separação da consciência masculina e da feminina, ela não é mais tão necessária, então é como se eles andassem juntos. Imagina que tudo que é criado, ele é criado por essa frequência masculina e feminina, o sagrado masculino e o sagrado feminino. A energia da criação, toda vez que a gente vai olhar, ela é como se ela espiralasse, sabe, ela faz uma dança que parece uma espiral. O masculino e o feminino fazendo essa espiral. Para quê? Para criar algo, para criar alguma consciência, para criar algo que seja até material pra gente. Nesse nível de consciência que estão os anjos, os arcanjos e as arcangelinas, a percepção é como se eles fossem únicos, mas ainda são 2 consciências, uma mais voltada para a frequência masculina e uma mais voltada para a frequência feminina. E aqui que nasce a figura das arcangelinas. Para cada grande arcanjo, existe uma arcangelina também trabalhando junto. É que às vezes é como se a gente olhasse o arcanjo, ela estivesse meio que por trás, a gente não conseguisse percebê-la, porque a gente percebe energia de uma forma tão intensa que às vezes a gente não percebe que são duas consciências. E todos eles têm, os mentores às vezes a gente começa a olhar um mentor, você percebe que tem uma outra consciência junto. Uma mentora, você percebe que tem uma outra consciência junto. Como se a energia masculina e a feminina, uma se apoiasse para dar a frequência exata da criação, a frequência exata daquela virtude. Por isso que as arcangelinas, como elas trazem muito a conotação do sagrado feminino, o sagrado feminino mora onde? Muito no sentimento que a gente tem dentro de nós. Então muitas delas se manifestam como virtudes.
Elas não falam o nome, eu sou tal nome, elas pedem para chamá-las pela virtude que elas representam. É como se a intensidade daquela vivência, daquela energia fosse tão ampliada naquela característica que elas podem ser reconhecidas pela própria virtude. Então quando você pega, por exemplo, o arcanjo Miguel, a arcangelina dele é a arcangelina Fé. Porque fé é o atributo de Miguel, ele trabalha na energia da vontade, do cumprimento, do propósito, da proteção. Então, por isso que ela é chamada de Arcangelina Fé, porque se você quer se conectar nesta frequência de Miguel, você precisa do quê? Dessa fé. Não a fé religiosa, sabe? Não é essa fé, é a fé da confiança, da vontade. É essa frequência que ela vibra. Quando você pega, por exemplo, Raziel, que seria o arcanjo que a gente conhece como o grande regente dos querubins. Os querubins são os guardiões da sabedoria. Então, o nome dela é o quê? É sabedoria. Então, cada uma delas se manifesta com uma frequência diferente. Aziel, quando a gente pega o nome dele, é segredo de Deus, porque é o que guarda os níveis de conhecimento. Por isso que ela é a sabedoria. Porque para acessar o conhecimento, você precisa se abrir a sabedoria, trazer essa virtude para dentro de você. Então, cada uma delas vai trazer o quê? Uma virtude. Mas ainda você pode chamar pelo arcanjo, não tem problema, porque elas vão vir juntas. Mas se você quiser essa vinculação mais próxima para eu preciso desenvolver esse sentimento em mim, essa virtude em mim, essa característica em mim, aí a energia delas, como polariza mais para o feminino, ajuda de uma forma mais eficiente. E aí esse lance do Arcanjo Miguel e Fé, Jofiel, Esperança e tal, é muito ligado à grande fraternidade branca, que eles fazem essas conexões. Né? Eles foram os primeiros, eu acredito, que trouxeram essa informação. Porque eles traziam os Elohims e as Eloás, né, de cada raio, o mestre ascensionado, Chorãs, né, esse ascensionado e a mestre, eles traziam já nessa polaridade, eles já conseguiam ter essa percepção. E é legal esse universalismo, né, porque aí tem a hierarquia, né, os mestres ascensionados, muitos já estiveram aqui e tal, tem essa questão da ascensão, eles estão ligados a esses raios, que consecutivamente ligados a arcanjos, arcangelinas, os Elohims e tal. E aí também tem as outras múltiplas vertentes, os deuses, divindades, devas, como queiram chamar, né? Tem fios conectores para todos os lados. Todos os lados. Para mim, eu vou falar que é uma visão bastante simplista, assim, mas para mim, eu enxergo muita energia. Para mim, todos nós é como se nós frequenciássemos em cores e sons. E aí aquela egrégora que frequencia naquela cor e naquele som é a tua patotinha, sabe, é o teu povo, é onde você vibra mais alto. Para mim é mais dessa forma. Dá pra gente frequenciar em todos? Sim, porque nós somos o todo, é como se a gente pudesse acessar todas as cores do arco-íris, todas as cores do disco solar, né, que normalmente eles chamam. Mas tem sempre aquela característica que é a sua luz mais forte, que é o teu caminho mais rápido para a tua ascensão. É como se fosse o caminho mais rápido para ultrapassar as suas sombras. Então, eu acredito nisso. Quando a gente consegue reconhecer isso em nós, de qual que é a nossa característica principal, onde a gente brilha mais alto, é aqui que a gente consegue começar a trilhar esse caminho de ascensão, de conhecimento, da espiritualidade, porque é o caminho de olhar para si mesmo, de estar confortável com quem você é. Porque quando a gente não se reconhece, a gente não consegue olhar a nossa virtude, então a gente esquece da nossa luz, a gente entra naquela, tô descumprindo a ordem do todo, sabe, porque eu quero o quê? Eu quero a do outro, não quero a minha. Mas às vezes a nossa é o que é essencial para aquele processo do todo. Mas foi muito engraçado, agora veio na minha mente depois eu acho que o pessoal consegue até jogar na internet, tá bem evidente. Tem uma entrevista muito antiga da Elke Maravilha, lembra da Elke Maravilha? Ela era muito curiosa, né, era uma pessoa muito curiosa. E aí teve uma pessoa que perguntou assim para ela: onde você se inspira, né, pra trazer, pra ser você e companhia? Ela falou: eu me inspiro na Elke, em mim, porque ela falou assim: para mim todos nós somos pertencentes ao todo, só que aquela parte às vezes que você não quer mostrar em você, eu consigo mostrar em mim, então é isso que eu tenho que ser, eu tenho às vezes que ser aquela pessoa extravagante, porque você não tem coragem de ser extravagante, e é isso ela conseguiu viver com muita propriedade, e é isso que a gente tem que entender, qual que é a tua luz? Porque não é a do outro, é a tua. Porque é ali que você tem que brilhar, ali que você tem coragem de expandir, tem que ter coragem de ser. A minha é a fé, é a confiança, por isso que eu acho que eu consigo ver, que eu falo: não, eu acredito. Você fala pra mim: você acredita em ET, em elemento? Gente, eu acredito em tudo, porque a minha virtude é a fé, eu tenho a capacidade de acreditar que tudo é possível. Tive que desenvolver
e achar e encontrar que aqui é onde eu me sinto confortável. Fazer o que eu faço é onde eu me sinto confortável, acreditando na espiritualidade. A fé não é só acreditar na espiritualidade, é acreditar no outro, é acreditar no humano. Eu pareço até aquela chata otimista, sabe, falar: "Nossa, você acredita que o humano vai melhorar?" Eu acredito. Eu consigo ver a parte boa até em quem faz mal para mim. Consigo, hoje eu consigo, mas eu tive que lembrar que aqui é o meu lugar. Às vezes estar aqui no meu lugar, às vezes é parecer bobo para os outros, sabe, parecer ingênuo, parecer romântico, parecer bobo, mas é onde eu brilho mais forte, é onde eu consigo estar mais conectada. Então é aqui que eu quero me desenvolver. Cada pessoa vai ter o seu lugar, cada pessoa vai ter o seu propósito, cada pessoa vai ter a sua, é como se fosse o seu conforto, e é aqui que a gente tem, às vezes o conforto da pessoa é a alegria. E a pessoa se vira e fala: "Ah, não, não posso ser tão alegre, não posso parecer bobo, não posso parecer o palhaço da turma", sabe. Mas às vezes a luz daquela pessoa é a alegria. Por que que ela vai apagar aquilo? Se a luz dela é essa. Às vezes a luz do outro é trazer a beleza e o amor, que é como, por exemplo, quem tem muito venusiano perto, sabe, de enxergar a beleza, de enxergar a doçura, de ser doce. Por que não ser? Ah, porque vai parecer bobo para o todo? Tá, mas a gente tem que ter coragem de ser aquilo que nós temos que ser, que podemos ser. E é aqui que mora o segredo, eu acho, pra gente encontrar essas egrégoras, porque quando a gente se sente confortável, literalmente como se eles fizessem panelinha, falar: "Ah, você aceitou que nós somos o grupo da panelinha? Então espera aí que eu vou vou proteger todos vocês, né, vão se conectando", e aí a vida fica muito mais fácil, é como se você estivesse no seu lugar no quebra-cabeça divino, na matemática divina, somos o todo, mas cada um tá ocupando um pedacinho. Então qual que é o seu pedacinho? É isso que a gente tem que encontrar, e essa dualidade que a gente vive, nos permite encontrar isso, experienciando, por isso que a gente está aqui nessa experiência material, porque a gente pode viver várias fases, várias experiências, várias dores e várias luzes, várias virtudes, para quê? Para encontrar aquilo que mais ressoa com a tua alma, sabe, falar assim: "Nossa, quando eu faço isso é onde é onde eu me encanto, onde eu fico mais feliz, onde eu fico mais leve". E eu falo que é engraçado, porque às vezes é onde a pessoa não quer estar. Eu falo que tem muitas pessoas que a frequência mais engraçada que eu falo que é a da liberdade. A pessoa vibra liberdade, só que ser muito livre num mundo como o nosso, parece irresponsável às vezes, mas é esse equilíbrio que a pessoa às vezes tem que encontrar entre vibrar grandiosamente na liberdade e não se tornar uma pessoa inquieta ou irresponsável. Então é esse caminho que a gente tem que encontrar, achar o equilíbrio para vibrar mais alto no nosso grupo. E o ponto da evolução mesmo, né, daí a gente vai para época bíblica. Uhum. A galera, ué, o que que passava por lá? Era pau, pau, pedra, pedra. Sim. Aí vai para a Idade Média, pior ainda. E o lance da Idade Média também, a gente vê que o progresso era muito limitado, tipo, Sim, você pega 1500 para 1700, era coisinha de nada que melhorou ali, mudou. Agora a gente pega 1970 uhum. até 2020, olha o que aconteceu É, de mudança é. tecnológica e tudo mais. Lógico que para os seres extraterrestres Uhum. isso pode ser só um detalhe, mas a humanidade, ela deu um salto, né? Deu. Em poucos anos, se a gente for ver a linha do tempo, Uhum. que demorou 500 anos para ter um progresso num Uhum. setor, que em 40 anos aqui, 40 e poucos anos, a gente saiu de um ponto e o negócio não para mais, né? Sim. E a cada vez a gente vai ter mais insights, mais inputs que vão exigir outros desenvolvimentos nossos, né. Por isso que eu acho que o humano ele é tão incrível, porque ele é adaptável. Nós vamos nos adaptando às situações. Às vezes a gente fala: "Ah, nossa, a pessoa nasceu em tal lugar", mas ela vai se adaptar àquela realidade para conseguir passar pela prova. E isso é muito rico do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da experiência. A gente pensar, por exemplo, a gente está aqui, eu, por exemplo, nasci no Brasil. O Brasil tem os seus prós e os seus contras, tem as suas dificuldades e as suas benesses. Quem nasce na Europa, às vezes tem outra, quem nasce na África tem outra, quem nasce às vezes numa zona mais violenta tem outra. A gente, por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, aqui tem um input de adaptação, às vezes se você vai para o interior já tem outro, se você vai para outro estado é outro input. Então essa capacidade que o humano tem de se adaptar também aos locais, e mesmo ali
ter essa amplitude de percepção e de ampliação realmente da percepção, da visão, de como ele se comporta, de como ele reage, isso é muito rico, isso aprimora a própria criação, porque a gente todo dia está se renovando. Só que a gente se renova mais rápido, às vezes, que as nossas próprias células, né, parece que a gente muda mais rápido até do que a própria célula, porque a gente tem que ir se adaptando, as nossas células foram feitas para isso, a nossa pele troca todo dia, nossas células se renovam todo dia. Então, o humano já foi feito para se adaptar rapidamente e para viver a experiência rapidamente, em diversas situações. E isso é muito rico do ponto de vista espiritual, porque onde a gente conseguiria, se não tivesse tanta interferência? Aqui é muito fácil a gente falar assim: "Ah, você tem que acalmar, o teu impulso", por exemplo. Uma pessoa que tem muita luz na liberdade, ela vai ser muito inquieta, às vezes. Só que num local que não tem a frequência de tempo e que é puro amor, vai gerar inquietude nela? Não vai gerar aqui, na dimensão que a gente está, onde fica essa explosão de energia de dualidade. Então, a gente está aqui, tem esse requisito, a gente consegue, experienciar coisas diferentes e ultrapassar processos que talvez em outras dimensões, em outros locais, em outros planetas, a gente não conseguiria. Então é muito rica a experiência humana. A gente aperfeiçoa a própria criação, eu tenho essa teoria. E essa linha do tempo da experiência Uhum. humana, você falou sobre os anjos, os arcanjos, Sim. então existe aí uma classificação: anjos, arcanjos, Uhum. tem os Elohims lá, que é Sim. um outro departamento, né? Uhum. Aí tem os serafins e tal. E as figuras bíblicas, né? Muito se Tá. fala sobre seres da Uhum. Bíblia que conversavam diretamente com Deus. Sim. Algumas pessoas dizem, não, Moisés não estava falando com Deus, estava falando com, Com o Espírito Santo, né, as pessoas tentam, Melquisedeque, sei lá, uhum. alguma outra figura, sabe? Sim. Metatron, o pessoal fala Uhum. diversos nomes. Como é que funciona essa hierarquia e também a aparência, né? Que muita gente espera que o anjo seja mais humanizado e muita gente descreve que viu uma figura totalmente diferente. Sim. Então, eu acho que depende muito da percepção da pessoa, se ela está mais aberta ou menos aberta. Lembra, quanto mais ascensionado, menos apego à forma. Então, para mim, por exemplo, eles são grandes frequências de luz. Dificilmente eles adotam uma roupagem. Eu não vejo, é difícil eu ter que ver um anjo, por exemplo, com aquela figura, asas e companhia, vou te falar que pouquíssimas vezes eu vi. Já vi aquela figura que parece que é um olho gigante, sabe. Muita gente fala sobre essa figura aí. Já vi, dá uma sensação estranhíssima, mas o que eu posso te falar da frequência de anjo, é sempre muito intenso. Não tem como a gente ter um contato e não se sentir literalmente despido. Sabe aquela energia que entra e fala: "Nossa, viu até o que está escondido dentro do último eixo da minha coluna"? É mais ou menos essa sensação, porque é uma energia que invade, sabe. Seres de muita luz parece que invadem a gente. E a gente fica naquela sensação de, como que eu posso falar? É medo e graça ao mesmo tempo, sabe. Parece que eu sou tão pequeno e ao mesmo tempo tão grato por pertencer. Não sei se eu consigo explicar isso, eu acho que é um estado de graça que a gente entra Saber que realmente. existe isso, É uma né? luz tão forte que não tem como a gente não se emocionar, sabe. É uma emoção muito intensa, eu acho que isso tem sempre em comum. Tanto para aqueles que estiveram com o contato até nas figuras bíblicas, pode ver, é sempre: "Ah, não temas", ou a pessoa desmaiou, ou a pessoa saiu correndo. Nunca é tranquilo, o contato com o anjo nunca, a primeira vez pelo menos, nunca é muito tranquilo, é sempre muito intenso, dá aquela sensação de, parece que mudou a tua alma, sabe, parece que literalmente mudou a tua frequência. Porque quando eles aproximam, muda a nossa frequência, não tem jeito, é muita luz, então a gente dá uma subidinha, sabe, de consciência, e aí entra naquela: "Será que eu tô devendo ou se eu tô indo bem?", sabe, a gente é humano, né, a gente tem um pouquinho desse julgamento, mas é essa entrega, sabe, de: "Ah, eu pertenço a algo muito maior". É é o exercício da graça, eu acho, não é nem da fé, é o exercício da graça, do preenchimento. Mas a maioria deles não tem mais forma, tá, é como se fosse uma grande frequência de luz. Qual que é a característica principal desses que eu chamo de celestiais, vamos colocar dessa forma, eles conseguem, literalmente, projetar consciência, sabe, como se eles descessem de dimensões para uma dimensão mais confortável, para que a gente consiga subir um pouquinho para ter o contato, vamos colocar dessa forma, como se a gente tivesse um
um ambiente neutro ali entre as dimensões para conseguir ter o contato. E às vezes nesse ambiente neutro, eles adotam algumas figuras que sejam confortáveis para o olho humano. Por isso que muitos veem anjos com aquele formato mais humanoide realmente, de asas e companhia, porque é o que a nossa consciência consegue perceber, como se a nossa mente não tivesse a sinapse rápido o suficiente para conseguir processar aquela figura. Então eles derrubam um pouquinho a energia deles para que a gente consiga perceber naquilo que nos traz conforto. Tipo, uma figura mais humanizada, ou às vezes a Sim. pessoa é mais mística, até o olho, que é uma figura Sim. esotérica demais, Uhum. né? Em várias ordens e tal. Sim. Talvez seja algo, o olho tudo O olho tudo né? bem, é mais ou menos isso. Mas ele normalmente, para mim, é um boom de luz, assim, e aí eu consigo reconhecer quem é pela cor. Frequência Pela também. cor, literalmente pela cor. Pela frequência e pela Pra mim cor. faz sentido isso. Também Uhum. sintonizo bem com essa questão que você falou da energia, né? Sim. Do foco. Para mim faz muito sentido, mas também acho que quando vem alguma simbologia também faz sentido. Então é mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio que você tem. Uhum. Depende do momento, Sim. né? O que está ornando ali. É. E a figura dos anjos caídos, que é muito falado, Uhum. como é que é esse universo? Nós tivemos tantos anjos caídos. Nós somos os anjos caídos, já ouvi falar. Tem Eu não muita sei quem gente é o que anjo fala. caído. Eu acho que é uma expressão, até para fazer a contraparte à figura que seria mais celestial. Sombra e luz sempre existem, é isso que eu acredito, independente do nome. O nome é só uma roupagem. O que eu entendo como anjos caídos são muito, aí eu vou entrar bem na visão multidimensional alienígena ET total, tá, então vocês me perdoem. É como se fossem os descendentes de Enil, que seria uma grande figura, um grande Anunnaki que se voltou mais para a sombra, que seriam aqueles que tiveram filhos com as mulheres, que geraram os Nefilins, seriam esses desta lenda específica, que aí New Yankee, né? New Yankee. E aí esses seres que seriam os anjos caídos, mas eu acho que anjos em geral estão tão perto da consciência divina, e eles não têm muito disso de eu não vou cumprir o que tem que ser feito, eles cumprem aquilo que tem que ser feito, ainda que seja desconfortável para eles. Então a figura de ter um anjo que se rebelou, tentou derrubar o reino de Deus, eu acho que isso aí é muito mais folclórico da nossa parte para entender a sombra, e aí a gente quer como se desse a equivalência energética do que a história em si, sabe. É a minha percepção, tá, que eu tô sendo bem pessoal mesmo, de fontes que vivem no meu sentimento, tá, não é só fontes de estudo não. Agora, de fontes de estudo eu identifico essa figura que é relatada muito dentro dessa conotação dos Anunnakis. Então, como grandes colonizadores que se voltaram para a sombra, tinham uma grande sabedoria, um grande nível de consciência, e um deles se voltou para a sombra, teve a sua linhagem, e essa linhagem realmente virou como se fossem os gerenciadores da sombra, tá. E aí outras linhagens também que se voltaram para a sombra, como alguns arcontes, algo nesse sentido, mas ainda não entra na frequência tão angelical quanto esses seres entraram, como se fosse o nível de batalha. E tem até um filme chamado Deuses do Egito que Uhum. rola isso. O faraó é maior Uhum. do que a população em geral, e tem as divindades que são bem gigantes, maiores, né? Então é mais ou menos uma... Para mim é mais ou menos assim, é como se fossem níveis, sabe, de consciência, amplitudes de acesso, vamos colocar dessa forma. E a galera não tem como botar as caras, então obedece. Mais ou menos para resumir ali, né? Você falou com o ser que não dá pra gente brigar com um urso, né? De igual para igual, a galera fala, não, eles têm ali, ele é um híbrido, vamos dizer assim, Sim. não tem como colocar as caras, mais ou menos o que o filme deixa nas entrelinhas é mais ou menos isso, ao meu ver, e dentro desse contexto que você falou. E aí as questões dos avistamentos e dos pousos de nave. Hoje em dia a gente vê que tem muitos relatos, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente está sabendo que isso rola há muito tempo. Essas naves que estão pousando e que nós observamos, que muitas vezes na Rússia, nos 4 cantos do planeta, existem uns relatos, e que se deixam serem captadas e vistas, né? Sim. Qual é o fundamento disso, desses relatos de pousos que já estão acontecendo em diversos lugares e até quase publicamente assumindo, né? E na atualidade, o que isso significa dentro daquelas suas
questões que você falou das suas captações Uhum. e também desse cerco que está fechando, né? Tá. O que que acontece? Sempre teve esse movimento, tá? Tem alguns locais específicos que é como se fosse rota de avião pra gente, então, em horários específicos, em rotas específicas, ali vai ter avistamento por conta disso. É como se imagina que as dimensões seriam como se fossem camadas em movimento, assim. Então tem horários, às vezes, que isso fica como se fosse mais estreito, então é como se a gente conseguisse ver o outro lado com mais facilidade. E aí geraria uma série de avistamentos. O que que aconteceu nesses últimos tempos? Lembra que estava enlouquecidamente aparecendo? Uma parte ali era tecnologia humana mesmo, tá, não eram seres de outras galáxias se manifestando. Eu não vou entrar no porquê que eles estavam mexendo, no que esses humanos estavam fazendo, porque eu não sou muito adepta das teorias de conspiração e de violência como um todo, mas teve uma outra parte que aí começou, inclusive aquelas esferas mais cilíndricas, meio azuladas, e alguns outros seres, aqueles que ficavam indo e vindo do oceano, isso daí foi meio que uma expressão de seres que não são extraterrenos, seriam intraterrenos, mas que também trabalham para a luz. O que que aconteceu? Nós que estamos humanos, um grupinho nosso, estava muito sapeca. Sabe, excedendo algumas regras, começando a criar, ações que desequilibrariam o ambiente como um todo, principalmente o ambiente desses seres. Então a gente pensa em camadas mais subterrâneas e camadas mais fundas do oceano. Vocês estão extrapolando o limite, vai gerar um desequilíbrio para a Terra e se precisar a gente vai atuar. Foi mais ou menos assim, sabe, ó, literalmente uma carteirada intraterrena. E aí começou a ter muito desse avistamento. Além disso, tem muito desses seres que seriam multidimensionais, ou de extraterra, que seriam de outros planetas, que têm se aproximado e eles atuam muito, principalmente nos equilíbrios biológicos e de planeta. E aí que aparecem aquelas esferas, que às vezes elas são avistadas até com algumas outras esferas, naves que pegam, né, pequenas navezinhas em voltas, que são como se fossem esferas de monitoramento, que eles fazem o quê? Como se fosse um scanner para ver o que que precisa ser melhorado, o que que precisa de atuação. Isso a gente vai acabar vendo com mais frequência também. E tem as naves dos negativados, né? A gente nunca pode descartar também que eles também têm esse trânsito, também têm bases e também estão se manifestando por aí. Tem uma que apareceu que foi bem gravada, até que ela parece que tem 2 andares, assim, parece que tem um biquinho aqui, um biquinho assim, essa é de negativado, tá, essa se alguém vir pousando, a minha recomendação é corre, não não vai lá cutucar esse tipo de ser. Agora aquelas que parecem uns charutinhos, que são bem as que são bem redondas, azuis, essas são de seres da federação, essas são de seres positivados. Essas que interceptam, de repente, alguma burrada que o Uhum. próprio ser humano tenta fazer com a Terra? Sim, exatamente, que tentam dar um equilíbrio, né, que faz eles fazem normalmente monitoramento, ampliação, eles fazem manutenção de rede elétrica. A nossa própria rede, como que eu posso falar? Essa rede digital que a gente tem gera muito desequilíbrio, tanto na natureza como nos nossos corpos, né, é só ver, se você mora num prédio que tem muitas antenas, você vai ter um desequilíbrio físico, né, até na radiestesia mesmo a gente consegue ver isso. Então muito dessas redes, às vezes, geram interferências em campos magnéticos que são importantes para a Terra, e às vezes eles fazem o que é a manutenção disso, o reequilíbrio, como se fossem grandes engenheiros, grandes técnicos de engenharia, então eles acabam fazendo esse trânsito para fazer a manutenção. E aí manutenção de biodiversidade, da água, das próprias placas, às vezes a gente percebe que muitas naves são avistadas onde tem acidentes naturais, né, é como se eles tentassem gerar um equilíbrio de uma certa forma, então vulcões, terremotos, inundações, em geral eles estão meio por perto tentando ajudar um pouquinho mais para não ser tão catastrófico. Na sua opinião, quando que esses pousos Uhum. alienígenas e essas visualizações vão se popularizar para que as pessoas possam ter noção que isso está acontecendo de verdade? Eu acho que em breve. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se abrindo. O que que é curioso? Quando a gente se abre, a gente vê com mais frequência. Então a gente começa a ver nave, a gente consegue eu, por exemplo, eu moro num apartamento hoje que a vista da minha varanda é pra Serra da Cantareira.
Ali é curiosíssimo, chega um horário que você só vê as coisinhas subindo e descendo. Quem quiser fica de olho lá na Cantareira que vai ver com certeza. Quem é daqui de São Paulo, ali perto da Anhanguera também, aquela região é muito rica em avistamento, porque são essas regiões que têm essa como se fosse o véu menor dentro da rota de avião, sabe, então você consegue visualizar. Às vezes a pessoa não olha, não fica fazendo a vigília e quer visualizar como, né? É, tem que se abrir, tem que principalmente pedir para perceber. O céu está sempre muito repleto de naves. Quando a gente abre com essa visão mais espiritual, a gente vê muitas naves, é como se o céu literalmente fosse uma teia, assim, gigante, um domo gigante com muitas naves, então, é que aos nossos olhos, às vezes, é como se a gente ficasse preso no véu. É a mesma coisa, a gente não consegue, quando vai abrindo a espiritualidade, a gente não consegue ver os espíritos, os mentores, os seres, a mesma coisa para essas camadas mais sutis, daria para ver, porque é como se eles ficassem mais disfarçados. Mas vai se abrindo. Aqui no Brasil, Rio de Janeiro está tendo muito, litoral de São Paulo está tendo muito, locais, Chapada dos Veadeiros, as chapadas em geral são riquíssimas de avistamento. Então, gente, é só querer, pega o mapinha ali onde está tendo mais e fica de olho, e pede para ver, se permite ver, porque normalmente são essas rotas, esses locais que tem essas rotas. Eu estava conversando uma vez com um convidado que foi contatado, ele falou que quando aconteceu com ele, eles foram para um local específico, tá? Que ele era o que mais desacreditava, que ele foi no Oba-Oba, ele e um outro cara lá. E a galera que estava buscando por esse contato, quando realmente aconteceu, saiu todo mundo correndo. Sim. E ele só não saiu correndo porque ele ficou paralisado. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer, mas quando acontece, sai correndo. Sai correndo. Mas é mais ou menos assim, eu quero ver o meu mentor. Na hora que sentiu uma temperatura diferente, já fala, ai meu Deus do céu, não sei se eu quero ver, não sei se eu quero ver, eu não sei, se não for do jeito que eu quero. A gente também não tem que ter medo, mas tem lugares que são muito ricos de avistamento. Eu lembro que uma vez eu fui pra Chapada dos Veadeiros até, a gente estava no hotel conversando, e a pessoa que estava comigo era ateu de espiritualidade, ateu de ufologia, assim, não acredita em nada, resumindo. E aí a gente assim olhando pro céu, e era uma nave muito grande, indo assim. Aí ele olhou pra minha cara e falou: "Cíntia, o que que é aquilo?". Aí eu não queria contrariar a não fé dele, né, falei: "acho que deve ser um avião". Mas foi eu falar isso, o negócio parou e começou a vir para o lado contrário, sabe. Aí ele falou: "É um avião que dá ré, Cíntia? Teus amigos, né, estão me zoando, teus amigos". Porque assim, às vezes tem lugares que são tão intensos, que não tem como não ver. Se você estiver aberto ou não estiver aberto, ali é o trânsito do negócio, você vai ver. O que dá pra gente fazer, às vezes, é na nossa mente racional, falar: é um avião, é um helicóptero, é um balão meteorológico, é um balão normal, a gente tenta justificar de alguma forma, mas o formato é diferente, a forma como se movimenta também é diferente, né. Balão não fica subindo e descendo, assim, em linha reta, né, helicóptero talvez sim, Dá ré também não é não dá difícil. ré também, é mais difícil, não para, né, para e dá ré no mesmo lugar. Então é curioso, às vezes a gente tem que estar aberto mesmo a ver. E aquilo que você sente também, provavelmente você sente uma frequência diferente quando você vê, olha, esses caras estão legais, aqui estão trazendo uma sintonia legal, um reequilíbrio e tal, né. É isso. Até o Chico tem relatos, né, que houve não vamos entrar em contato com esses aqui, que não é legal, deixa eles lá, ele falou. Uma vez que teve um relato sobre um OVNI, né, que estava próximo deles. E aí essas suas experiências que são mais direto ao ponto, tem alguma, assim, mais impactante, que você teve, assim, um contato mais direto? Eu acho que os maiores são com os meus mentores mesmo. Mas o que mais me chocou até hoje, que eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha contato com a espiritualidade, algumas coisas ainda, eu assusto às vezes. E aí eu lembro que eu precisava passar por um ajuste energético de ferramenta e companhia, que a gente tem uma série de ferramentas, às vezes, né, no nosso próprio corpo energético. E aí foi muito curioso, porque o meu mentor falou: "Cíntia, entra em estado mais meditativo, fica quieta que a gente precisa mexer". Falei: "Tá bom". E eu fiquei lá assim quietinha, no estado, sentada na sala, no sofá, no cantinho que eu estava esperando. Só que eu fui no estado de meditação e eu voltei muito rápido.
Quando eu voltei, e toda vez eu tenho isso muito forte, quando eu volto de um estado de meditação, quando eu acordo, parece que reinicia eu indo, sabe, eu abro o olho de uma vez, assim, eu não tenho aquele negócio de vai voltando, vai acordando, tum, eu volto, parece que é de uma vez. E eu voltei desse jeito, estava assim, sabe, tum. Conforme eu fiz tum, a minha meditação estava aberta, tinha um dedo, mas era um dedo gigante, assim, ó, dourado, era uma mão gigante que estava bem assim, perto da minha cara. Na hora, qual que foi a minha reação? Eu assustei. Dei um berro, saí correndo, fui para o outro quarto, eu falei: "Gente, por que que eu tô correndo?" Meu mentor assim, né, olhando, falando assim: "O que que você tá fazendo?" Aí eu falei: "Ai gente, desculpa, eu esqueci." Aí eu voltei, e aí eu não entrei mais em estado de meditação, eles terminaram de mexer na minha cabeça com aquele dedo gigante, meio dourado, mesmo eu ali meio acordada, fazia um creque-creque, sabe. Isso daí acho que foi a situação mais desconfortável que eu passei com eles, mas o resto é dar de cara com um ser que você nunca viu. E eu acho que o mais curioso até hoje que eu vi era um ser que ele não tinha muita forma, ele lembrava uma bolha de sabão. Sabe aquela textura da bolha de sabão que expande, diminui, aí tomava forma diferente? Imagina uma bolha de sabão passando uma informação, passando uma frequência, foi um negócio que foi muito esquisito. Ele passou até o nome, tem a linhagem, eu nunca consigo me lembrar da onde que é, porque eu apelidei ele de bolinha de sabão. Ficou um tempão comigo para ajudar num trabalho, mas eu não esse para mim foi muito curioso também de perceber. Mas o dedão dourado foi assustador. Apareceu de novo Parecia depois? um transformer, assim, sabe, aquele dedão dourado na tua cabeça. É porque a gente tem uma idealização, às vezes, né, de que tem que ser de um jeito, de uma forma. Até mesmo os filmes de Hollywood, eles contribuem um pouco para esse pânico, né? Porque geralmente o Independence Day da vida, assim, né? Uhum. Os seres que estão lá nunca estão bem É, intencionados e tem uma figura um pouco, mais para nós, mais sombria, é. sombria, né? Mas Nunca tem é os um da para luz ajudar. que os da luz tem é que eu falo assim, são tantos formatos, tantas linhagens, que a gente tem que se desapegar da roupagem mesmo. E isso eu falo que quem me ensinou foi um reptiliano, por incrível que pareça, um reptiliano que trabalha para a luz, que trabalha para a federação. Eu lembro até hoje, eu estava trabalhando um dia, tinha acabado, tinha enviado uma mesa, eu virei, eu dei de cara com ele. Na hora que eu olhei, a primeira reação que eu tive, falei, desculpa o termo, tá gente, fiz merda. Que eu fiz que esse cara se aproximou? Que eu fiz? Abri o que eu fiz? Ele ficou sério, assim, ó, olhando pra minha cara, não falou nada. Aí depois ele só, meio que intuitivamente, ele falou assim: "Tua mente tá muito presa na dualidade ainda, né, olha direito". Aí, porque na hora que eu vi a cara, eu pensei: "Reptiliano ruim". Foi o primeiro pensamento que eu tive. Ele não era, ele era bom, mas eu não pensei: "Ah, eu vou sentir a vibração". Primeira coisa, já julguei, fui preconceituosa com o coitado. Aí eu parei, olhei, aí eu percebi os olhos, sabe, aqueles olhos amorosos, uma luz, assim, uma coisa tão boa, branca, dourada, um negócio até meio cor-de-rosa nele, era uma luz tão boa, tem uma frequência tão boa. Aí ele falou assim pra mim: "Solta os julgamentos", e foi embora. Então ele veio, me deu um esfrega, literalmente, me deu uma bronca, porque realmente minha mente estava mais presa, e foi embora. E às vezes são seres que têm uma aparência que é esquisita para nós, por exemplo, os insetoides, às vezes eles são esquisitos, mas sempre muito bondosos. Essa acho que é a grande diferença de um ser de luz e de um ser de não luz. Eu já encontrei seres de não luz que eram lindos. Lindos de eu falar: "Gente, que dó, né, por que que você está trabalhando pra sombra, vem pra luz, né, que vai dar mais certo". Não é porque é lindo que não pode ser sombrio, às vezes aquilo é sombrio, e não é porque é feio que não pode ser de luz, porque o nosso julgamento ainda é muito físico, sabe, é muito dessa percepção imediata que a gente tem. E a gente tem que se abrir exatamente para essa sutileza, que é a energia, a intenção, a amorosidade ou a não amorosidade. Porque tem uma coisa que é muito comum em seres de não luz, parece que os olhos são meio vazios, sabe, e parece que entra de um jeito negativo, é como se quisesse dominar o ser e é como que eu posso explicar? A energia da sombra é como se ela te sugasse, a energia da luz é como se ela te preenchesse. E isso não dá para fingir. Aquele ser que quer te dominar, que quer o teu mal, isso não dá pra não tem eles não conseguem fingir isso, e em compensa eles não conseguem fingir amor. E quem tem amor pelo humano são os seres de luz. Então é muito curioso isso, mas eu acho que foram, assim, essas grandes lições, e eu tive outras também. Tem uma linhagem que eu adoro quando eles aparecem, que é uma linhagem de arcturiano.
chamam neques. Sabe aquelas múmias de Nazca que foram encontradas, aquelas mumiazinhas piquitiquinhas? Eles lembram aquela aparência, eles são menorzinhos, assim, eles têm mais ou menos Cabeçãozinho, assim. cabeçãozinho magrinho, compridinho, assim, mais ou menos desse tamanho, assim, menorzinho, um pouquinho menor. E eles são bem cor de rosinha. Sabe aquela pele cor de rosa? Que nem o nosso boto cor de rosa. Tipo, eu ia falar isso, É. do boto, E é essa pele meio esquisitinha, assim, sabe? Meio pegajosinho, assim. não, é lisa, Lisa. é liso, não é um liso que nem a nossa pele, ele é um não é liso aderente, mais, né? é diferente. Só que eles são seres que eles trabalham em amor incondicional. É a frequência deles, é trazer amor, trazer preenchimento. E quando eles se aproximam, dá essa sensação, eles sempre vêm em um monte, assim. Então, imagina aquele monte de bichinho pequenininho agarrando em você. Pra gente que às vezes tem aflição de toque, é esquisito, porque literalmente eles abraçam. Só que é um abraçar tão gostoso que a sensação que dá é que você foi jogado dentro de um caminhão de bichinho de pelúcia, sabe? De tanto amor, de tanto acolhimento, de tanto preenchimento, que você fica ali, e aí quando eles vão embora dá até um vazio, sabe? Porque parece que saiu um preenchimento. Então são linhagens que são muito curiosas, porque eles se comportam de formas diferentes. Você imagina um ET abraçando? A gente não imagina, a gente imagina ele sempre muito... figuras do cinema, né? Que sempre estão sempre meio muito distante. Assim. Esses não, eles são literalmente de acolhimento, eles sabem o quanto que às vezes o acolhimento físico, o abraço é importante pra gente, eles vêm em um monte e se debruça assim, e abraça, é muito gostoso, é muito gostoso. Tipo, você lembra aquele filme Cocoon? Lembro. Né, já vamos entregando a idade, Estamos, né? Estamos. Adorava, peguei na locadora, né? Pode falar. Tinha umas presenças assim mais carinhosas, né? Tinha. Eles eram mais luminosos, mais assim, eles tinham uma aparência dessa tradicional, né? Mais carinha de os velhinhos lá pro que tinham os ovos, né? Isso. Era muito bacana esse filme. Assim, é um dos filmes que não mostra o lado negativo do extraterrestre, né? É positivo. Ali, o próprio ET, né? O próprio ET, que também tem uma figura, o semblante mais sereno, né? Ele tentava só voltar para casa. E quem está assistindo pode perguntar o seguinte: tá bom, Cíntia, mas eu quero ter um contato, então, não assim por curiosidade, eu quero melhorar a minha espiritualidade, estou gostando do que você está falando. E que tipos de práticas, né, você faz, né? E pode dizer para as pessoas começarem a fazer, lógico que elas vão acompanhar teu trabalho depois, tem uma amplitude, mas que tipos de cuidados, né? E práticas que as pessoas podem ter para se aproximar, de repente, de um mentor, seja multidimensional, e também ter essas experiências, avistamentos, essas sensações, né? Que muita gente busca, mas não sai correndo, né, pessoal? Se tiver... não foge. Na hora que vê, não sai correndo. Tem algo que é muito curioso, assim, a gente tem que dar permissão para eles se apresentarem. Dificilmente eles vão se apresentar se a gente não permitir. A gente tem que se abrir. Então, cria uma rotina todo dia de primeiro se colocar nessa frequência de amor e gratidão, sabe? Não adianta falar, eu quero ver meu mentor agora porque eu tô com raiva daquela pessoa, eu quero lembrar que eu não tô sozinho. Aí fica mais difícil da gente perceber, porque é como você lembre, são mais sutis. Então a gente tem que ficar mais sutil também. Então, cria uma rotina de se colocar um tempinho em silêncio. Mas principalmente em silêncio, se conectando nesse sentimento de amor e gratidão. Lembra um pouquinho antes aquilo que você ama, lembra aquilo que você é grato, tenta silenciar a mente. E aí nesse silenciar da mente, repete para você, eu me permito. Eu me permito ter o contato com os meus mentores. Começa a fazer isso todo dia, cria essa rotina que você vai começar a perceber, primeiro a gente começa a ter aquele sentimento, sabe, eu percebo a energia, às vezes eu percebo a temperatura, e aí de repente começam a vir as sincronicidades, parece que toda hora você olha o horário, toda hora toca uma música que te traz uma mensagem, aparece no algoritmo algo que vai te trazer, isso daí já é o teu mentor começando a trazer uma manifestação. E aí tenta fechar os olhos, tenta ver primeiro com o olho da mente, ver o que aparece na tela mental, que aí depois é mais fácil de ver com os olhos físicos. E aí quer fazer o avistamento desses seres, às vezes, olha para locais que são mais adequados, se coloca nessa posição mais tranquila, é sempre mais fácil a gente perceber os nossos mentores quando a gente está tranquilo, quando a gente está em silêncio, tem que criar esse hábito de tentar silenciar. Ainda que seja, eu silencio correndo, tá bom, silencia correndo. Onde a tua mente fica quieta, onde não é o silenciar só, estou em estado de meditação, é o silenciar da cabeça da gente, sabe?
tem que dar permissão para conseguir perceber o que está em volta, que senão a gente fica focando em tudo, a gente não consegue. E aí cria esse hábito, cria uma rotina, tenta pelo menos por 21 dias, sem falhar, para você se colocar nesse estado de gratidão, de amor e de permissão. E aí o contato é mais tranquilo. Às vezes a pessoa quer ir para uma natureza, lógico que deve ser fantástico. Ajuda muito, né? mais. É claro, quem consegue fazer meditação, quem consegue fazer projeção, quem consegue fazer essas práticas mais bioenergéticas, é muito mais fácil. Mas quem não consegue, faz dessa forma. Faz uma lista de amor, faz uma lista de gratidão e principalmente se permite falar assim: eu quero, eu estou pronto para o contato. Eu estou pronto para o contato, me permito ter o contato, que a gente tem que dar essa permissão energética para percebê-los. Não é que eles não estão lá, mas a gente também tem que se abrir. E aí tem que silenciar a mente, aí não tem jeito para conseguir percebê-los. Quem consegue fazer projeção tem uma forma de direcionar. Faz antes de fazer a projeção 3 bolhas. Uma branca, porque é para manter todos os teus corpos espirituais dentro do mesmo local, porque às vezes a gente vai só com o corpo astral e às vezes a nossa mente se perde, então a gente não consegue processar a experiência. A segunda dourada, porque é onde você vai dar o direcionamento, e a terceira azul para manter a integridade disso e a proteção. Então coloca essas 3 camadas de bolhas energéticas e quando você estiver colocando a dourada, pede para ser direcionado a um local onde você possa perceber e ter contato com os teus mentores multidimensionais. Possivelmente você vai ser direcionado para uma dessas cidades de luz, às vezes essas cidades espirituais, como Shambhala, Telos e companhia, que ali é mais fácil para eles se manifestarem. E o teu trabalho também ele vem muito na questão da canalização e de ferramentas, né? Para que, por exemplo, as pessoas possam ter uma melhoria, possam ter uma terapia, né? E isso tem essa intersecção desses seres, né? E que tipos de ferramentas são utilizadas e para as pessoas que estão buscando, de repente, em algum setor da vida, né? O link, tipo de trabalho, vamos dizer, arturiano, tipo de trabalho de um outro agrupamento, e o teu trabalho de colocar isso dentro de moldes e direcionar para as devidas causas. Tá. Hoje eu trabalho praticamente com atendimento com uma ferramenta que ela foi canalizada, que é uma mesa de radiestesia, uma mesa quântica, que é uma mesa quântica celestial. Quais as egrégoras que trabalham nessa mesa? Arcanjo Miguel, que é o responsável principal, mas todas as hierarquias celestiais, Federação Galáctica da Luz e Fraternidade Branca. Isso não impede que outras egrégoras que dão suporte para a pessoa também venham. Então, às vezes aparecem seres que eu nunca vi na vida, porque é a proteção daquela pessoa específica. Mas para que serve essa ferramenta? Para fazer as medições daquilo que está desorientado naquele momento, o que dá para melhorar? O que está impedindo a tua energia? O que está te segurando, às vezes, num processo que você não consegue soltar? Fazer o ajuste dessas frequências e já colocar as novas conexões. E aí também trazer a mensagem de quais são, às vezes, mentores galácticos, quais são as fractais mais próximas, qual que é o arcanjo que naquele momento está ajudando com mais intensidade. Para quê? Para dar o direcionamento para a pessoa. Porque a mesa sem o direcionamento é faxina. E eu não gosto de fazer faxina, eu gosto de ajudar as pessoas a encontrarem o próprio caminho. Então, a função dessa ferramenta, na verdade, é sim fazer esses ajustes necessários. Então, as limpezas energéticas, se for permitido, tirar magia, limpar a vida passada, pactos, maldições, tudo que você imaginar de limpeza, ela consegue atuar, mas principalmente trazer essas conexões de onde você se mantém naquela frequência que você acabou de ser colocado, porque senão a gente fica só, a gente bota a pessoa na frequência, a pessoa volta, bota a pessoa na frequência, a pessoa volta. Então, é dar realmente esse direcionamento pessoal, tanto de propósito, de mentor, de anjo, contar um pouquinho sobre você mesmo que você esqueceu, quem você era, sabe? Acho que muito dessa função da ferramenta, de contar quem você é pelos olhos deles, pelos olhos dos mentores, porque às vezes a gente que está aqui, a gente se esquece quem a gente é. Então, não é, você foi tal pessoa, você foi Cleópatra na outra vida, não é essa, né? não é essa a missão da mesa, mas é de falar um pouco
que você tem tão de positivo? Onde você acerta muito? Porque quando a gente vai buscar a terapia, a gente busca por alguma dor e a gente esquece daquilo que a gente tem de positivo. É sim limpar aquela dor, ajustar aquele processo, mas principalmente te levar de volta para aquilo que você tem de mais incrível e tomar puxão de orelha, tá? Porque mentor galáctico e anjo sempre dá puxão de orelha na gente, né? Você é maravilhoso, mas melhor é isso, sabe? Se não der, a gente desconfia, né? Desconfia, tem puxão de orelha, se não tiver, pode desconfiar. E esse trabalho tem agenda aberta para as pessoas poderem realizar A minha diretamente agenda contigo? esse ano tá um pouco complicado, eu tenho pouquíssimas vagas até o final do ano, mas eu tenho outros terapeutas que trabalham comigo com essa mesma ferramenta, que também dá para as pessoas agendarem. Eu tô subindo um site novo para todo mundo conseguir conhecer todos os terapeutas, mas qualquer coisa, no Instagram vai ter o site, que vai ser o claridá.com.br, Claridá é o nome do meu projeto, e aí vão ter todos os terapeutas, não só que trabalham com essa mesa, outras pessoas realizam outros tipos de trabalho, como trabalhos com cristais, tem psicólogos tradicionais também, tem gente que mexe com registros acáticos, tem gente que faz Aura Master, cada pessoa tem um pouquinho, aqueles que são equipe, né? terapeutas conseguem, e aí lá vai estar explicando um pouquinho de cada terapia, mas qualquer coisa também tem um WhatsApp, que lá no Instagram, eu não vou lembrar agora de cabeça, pode mandar mensagem que a Cris responde, ela ajuda, ela direciona, e aí eu tenho 2 tipos de atendimento, esse com a mesa, e aí eu vou colocar também mini encontros, que eu vou começar agora no mês de junho, que são o quê? Encontros presenciais para terapia, que a gente vai fazer tratamentos específicos com algumas outras ferramentas que eu trouxe, ferramentas quânticas também, e aí vão ser também junto com outros terapeutas do Claridá. Então, a cada encontro passa por 2 ou 3 terapias para ajustar o processo, tá? E aí tem que ser presencial, porque essa ferramenta é grande, é física, e aí eu quero passar nas pessoas. Não, legal. E esse Instagram, como é que é, pessoal? Eu vou colocar na descrição aqui como é, mas pessoal... Cíntia Camerim Claridá. Cíntia Camerim, tudo junto, Claridá. Claridá. Tá. Claridá com D mudo no final. Com D mudo, que eu vi que tem 2 lá, né? Tem o seu pessoal. Tem o meu pessoal, gente, não segue, não tem emoção no meu pessoal. Sou eu, os cachorros e comida, praticamente. Os prazeres da minha vida. Mas segue o Cíntia Camerim Claridá, que ali tem o que é novidade, o que tem mensagem. Depois, quem quiser, eu te passo também o link para você deixar na descrição. Tem um grupo no Telegram, esse grupo é gratuito, é um grupo de estudo, de troca de experiência. Pessoas podem falar livremente lá, falar, eu preciso de uma ajuda, a gente tem envio de frequências, no site também vai ter envio de frequências gratuitas, então, eu preciso de ajuda para um processo, não quero passar por tratamento, consigo ser ajudado? Consegue, coloca lá preenche o formulário para o atendimento gratuito, que aí a gente vai enviar a frequência também. Maravilha. E tem algum canal no YouTube ou você concentra tudo no Instagram? Por enquanto eu tô concentrando no Instagram, tem no YouTube também, mas tá um pouquinho desatualizado, porque nessa fase de canalizações eu desatualizei tudo, não estranhe se tiver postagem há mais de um ano lá, é por isso mesmo, que é Cíntia Camerim, meu nome mesmo. O pessoal vai procurar, lá no Instagram você já sabe que tem esse link que você vai poder acessar tudo isso que ela falou, e segue ela, porque nós temos uma publicação, provavelmente collab Filhos do Todo, e esse do Cíntia Camerim Claridá, para que você possa seguir a página dela. E para a gente chegar num ponto agora que eu vejo que está muito em evidência, a questão das aptidões de crianças. Lógico que em todas as épocas tiveram crianças com aptidões diferentes, e a gente vai vendo, todo mundo foi criança, todo mundo passa por uma geração que de repente tem algo de diferencial. Mas atualmente, a gente vê que tem crianças com aptidões muito diferentes e avanços diferentes, formas de pensar diferentes, dentro de uma consciência, uma percepção diferente. Algumas se destacam bastante por isso. Qual a relação disso com essas presenças, né? E se existe um papel de intersecção entre essa forma de viver, né, que já está mais sutil, vamos colocar um pouquinho de sementes ali para ver se ajuda a melhorar o campo deles? O que acontece? Desde uns tempo para cá, muito que eles chamam de sementes estelares têm encarnado aqui como humanos, que são almas que não estavam dentro daquela linha, daquela roda de samsara, presos nos processos de encarnação e de encarnação, são almas que já estavam experienciando outros locais, e estavam vindo para cá exatamente para elevar o nível de consciência, o nível de percepção da realidade.
Quando a Terra passou por esse processo de agora vai ser um planeta de regeneração, os planetas de regeneração, eles atraem almas mais evoluídas, de mais luz, de mais consciência do que os planetas de provas e expiações. Provas e expiações, o pessoal que está preso na roda de samsara, na roda encarnacional. Regeneração, aqueles que já estão prontos para aprender de uma outra forma, aprender através do amor. Então essas crianças que estão nascendo e que já estão aí maiorzinhas, são todas dessa nova geração. Uma boa parte deles são estelares, uma boa parte nunca viveu experiências humanas, então isso aqui exige muito também dos pais, dos adultos, a entender essas novas percepções. E principalmente eles vêm de uma frequência, é como se o véu não existisse para eles. Eles percebem o mundo espiritual, eles já estão acostumados a perceber frequências, já estão acostumados a perceber pensamentos. Então vai exigir de nós, que somos adultos, muito mais coerência, muito mais transparência, muito mais energia condizente com o pensamento, com aquilo que a gente está falando, porque eles conseguem perceber. Então é uma grande lição para também nos ajudar a evoluir mais rápido, mas para mim são crianças que já estão vindo de um outro nível de consciência para ajudar na expansão. Não significa que elas não vão passar pela experiência humana, também às vezes vão ter raiva, às vezes esse limite do que é bom é ruim, vai ter que ser um pouquinho mais ajustado, porque eles vêm como se fosse um caderno em branco, às vezes. E é muito rico para isso, para o nosso planeta. Então, podemos esperar grandes coisas das novas gerações. É perceptível, porque o que eu vejo, assim, é que eles não aceitam qualquer explicação. Você precisa dar os detalhes e explicar de forma... ser coerente, né? Coerente, tem que ser porque coerente. não convence. Eles são mais atentos, né? E percebe, às vezes a gente eu convivo com algumas que é muito engraçado. Eu tô falando uma coisa e tô pensando outra, eles olham assim, não é isso que você quer falar, né? Por que você tá falando? Porque é o protocolo, é o que eu tenho que te falar. Eles têm essa percepção, vai exigir muito mais transparência nossa, é como literalmente eles ajudassem as nossas máscaras a caírem. Porque eles não têm, eles são muito mais transparentes. E tem vários grupos, né, que estão vindo. Então a gente fala, tiveram as crianças índigo, as cristais, aí, as diamantes, as arco-íris, e tem um grupo que eu falo que é algodão doce, eu não sei o nome deles ainda. Alguns já chamam de algodão doce. É pura doçura. Sabe aquela criança que entra, parece que preencheu o ambiente? Tava todo mundo agitado, a criança entra, parece que, nossa, encheu de amor aquele lugar. É outro nível de frequência. Eles já vêm como se os chakras deles estivessem mais desenvolvidos, mais expandidos, a energia mesmo já vem de outros locais. E eles vêm muito com esse princípio mais amoroso. Eu acho que os índigos, em geral, eles vieram muito mais para quebrar o padrão, sabe? De uma forma mais bruta, mais pé no peito. Mais pé assim, no peito, literalmente. E essa geração já vem como se fosse para trazer outra frequência, trazer mais a da compaixão, do acolhimento, e principalmente da verdade, né? A gente tem que ter a verdade entre nosso pensamento, nosso sentimento, aquilo que a gente expõe. E para eles é óbvio isso, para seres é óbvio isso, eles não precisam vestir, né, no personagem. A gente está aprendendo isso, a soltar, se soltar em si mesmo, sabe? É um desafio, mas a gente está aprendendo. Eu quero estar aqui, se possível, para ver essa geração aí tomando a frente. Eu também. Né? Eu também. Falei que eu só vou embora quando já estiver bacana. Eu pedi para morrer bem velhinha dessa vez. Quem sabe eu sou atendida, né? Acho que vai ser interessante, porque hoje em dia, né, a nossa geração aqui tem de tudo, né? Tem. Então a gente vê que essa geração mais nova tem uma esperança bem maior, no meu ponto de vista, no que eu sinto, né? Sim. Então, tô a fim de ver. E é curioso que eles têm uma consciência até melhor de ambiente, com os animais, consciência, sabe, de vida mesmo, de preservar, de cuidar mesmo do outro. Eles são mais desprovidos de algumas rigidez, uma rigidez mesmo, eles são mais leves do que a gente foi. Então eu acho que eles vão realizar grandes coisas, fora todo o avanço tecnológico que eles vão trazer, né? Perfeito, eu quero ver também, vamos sempre, e ajudá-los, né? E quem tem né? essas crianças se sinta assim uns privilegiados, por ter grandes almas de luz em suas próprias casas, né? Ensinem, disciplinem, mas principalmente aprendam. Ouviram, né, pessoal? A base dessas crianças tem que ser os adultos que estão aí já começando a entrar nessa sintonia também, né? Então, façam aquilo que o coração e o sensorial tiver
ali pulsando, né? O que eu acho que é um grande desafio para os pais dessa geração, porque às vezes a experiência humana é muito densa para eles. Então, às vezes, eles se entristecem ou se endurecem até com a experiência humana. Eu acho que esse é um grande desafio para os pais, deixar que eles sejam essa sutileza que eles são, essa beleza que eles são. Não deixar que o mundo que ainda está em transformação endureça eles. Deixar que eles vibrem esse amor que eles são. E a gente tem que investir nisso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Eu tô na Cuidem dessas expectativa. crianças, que vai ser muito bacana. E é isso, eu queria que você passasse, se você tivesse algo que não foi falado, né? Tipo algum evento, você falou vários, Sim. alguma coisa que você acha que não foi falado, convidar novamente o pessoal para conhecer seu trabalho, suas iniciativas, tá? Sim. E uma mensagem para quem está assistindo e se identificou com tudo isso, né? O que eu posso falar para todo mundo, assim, como uma mensagem geral, não tem caminho fácil, caminho é sempre para dentro. Para a gente retornar ao todo, a gente tem que aprimorar quem nós somos, e a gente tem que lembrar quem nós somos. Então, cada um de nós tem que fazer o próprio trabalho. Então, olhe para dentro, não seja às vezes tão duro com si mesmo, lembra, você está no processo de evolução, você está no processo de crescimento, está onde deve estar, e principalmente, olha, o que pode melhorar a cada dia, a cada segundo, tente tomar decisões melhores, porque é isso que faz a diferença no todo, é isso que faz diferença no mundo, na nossa vida, na vida daqueles que estão próximos e principalmente na energia do todo. Gratidão imensa, muito bom o nosso papo, leve, Eu né, que de uma agradeço, forma cheio agradável, de cheio de ET, da melhor forma possível, né? os nossos amigos, eu falo que são os nossos amigos de outras roupagens. Muito bom, muito bom. Gratidão Eu mesmo, que agradeço, viu? obrigada. E você que tá aí, lembre-se, compartilha, volta, assiste tudo novamente, faz suas anotações, siga a nossa convidada, caso você não a conheça, ela tem um trabalho bem legal e vai contribuir na sua trajetória. Lembra do like, hein? Like para você poder mostrar que a sua energia está aqui. Toca no sininho para receber as nossas demais entrevistas e dá uma passeada aí na descrição para você ver tudo o que foi falado. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.